Então, veja só, se alguém conseguisse desenrolar todo o DNA do corpo humano, ele se estenderia por cerca de 16 bilhões de quilômetros. Ei, faça as contas! Isso é o dobro da distância entre a Terra a Plutão. E essa não é a única coisa incrível que nosso corpo é capaz de fazer. Trilhões de conexões nervosas estão alimentando sua memória ininterruptamente. De acordo com estudos, depois de olhar 2.500 imagens por apenas 3 segundos, a maioria das pessoas consegue se lembrar se já viu essas imagens com 92% de precisão. Uau! Seu corpo brilha, emitindo pequenas quantidades de luz pouco visível. Esse brilho é o produto de reações bioquímicas que ocorrem em seu organismo. A luz aumenta e diminui ao longo do dia, mas embora seja visível, não é possível detectá-la a olho nu. De 500 gramas a 3 quilos do peso de seu corpo é composto de bactérias, e de 100 milhões a 1 bilhão de bactérias podem viver em apenas um dente da boca. É impossível sentir o sabor dos alimentos sem saliva. Tudo isso porque os produtos químicos nos alimentos devem ser dissolvidos na saliva antes de serem detectados por suas papilas gustativas. Embora pareça um mito, comer cenouras em excesso pode de fato deixar sua pele alaranjada. As cenouras têm grandes quantidades de beta-caroteno. Esse é um composto que pode causar carotenemia. Se você tiver uma quantidade excessiva desse composto na corrente sanguínea, ele se fixará em partes de seu corpo com pele mais grossa. Estou falando das solas dos pés, joelhos, cotovelos, palmas das mãos e até mesmo de algumas áreas ao redor do nariz. Mas não se preocupe, essa condição não é perigosa. Você pode revertê-la facilmente diminuindo a quantidade de alimentos ricos em beta-caroteno que consome. Os músculos do queixo, conhecidos cientificamente como músculo mentual, têm uma aparência bastante peculiar, o que nos deixa confusos. Observe esses tentáculos minúsculos e assustadores, e ainda assim eles nos permitem criar todos os tipos de expressões faciais que envolvem os lábios, o queixo e as bochechas. E sim, eles são os culpados por trás daquelas estranhas rugas e fendas na pele de seu queixo. Tudo porque esses músculos não se puxam sozinhos, mas puxam a pele. As pessoas podem viver sem alguns órgãos, levando uma vida normal. O corpo humano é composto por órgãos singulares e por aqueles que vêm em pares. E com relação a esses últimos, você só precisa de um deles para sobreviver. Na verdade, seu intestino delgado não é tão pequeno assim. Ele é mais alto do que você, medindo cerca de 6,5 metros. A córnea, a cobertura frontal transparente de seus olhos, não tem suprimento de sangue. Em vez disso, ela recebe oxigênio diretamente do ar. Os seres humanos desenvolvem suas impressões digitais exclusivas muito cedo na vida, quando ainda são embriões, apenas 3 meses após serem concebidos. A propósito, mesmo que as impressões digitais sejam muito danificadas, elas tendem a voltar ao seu padrão original. Todas as pessoas nascem com um reflexo de mergulho. Ele pode ser ativado e interromper as funções corporais se a pessoa estiver se afogando ou submersa na água. O cérebro humano não é de forma alguma liso. Mas se você decidisse achatar todas as rugas que o cobrem, o cérebro teria o tamanho de uma fronha de travesseiro, mas não seria tão útil. Os bebês recém-nascidos piscam apenas 1 ou 2 vezes em 1 minuto. Para fins de comparação, uma pessoa adulta pisca pelo menos 10 vezes no mesmo período de tempo. Nossos pulmões são os únicos órgãos que podem flutuar na água. Tudo isso porque eles são compostos por cerca de 300 milhões de estruturas semelhantes a balões chamadas alvéolos. Além disso, mesmo que sejamos perfeitamente saudáveis, nossos pulmões nunca estão completamente livres de germes ou estéreis. Seu nariz é um super-herói. Ele é o seu próprio aquecedor, filtro e umidificador. Esse órgão é revestido por pequenas prateleiras semelhantes a ossos, chamadas de conchas nasais. Elas contêm vasos sanguíneos capazes de aquecer o ar e células caliciformes que podem ajudar a umidificar o ar. Além disso, o ar que você respira é filtrado no nariz antes de ir para os pulmões. Toda vez que você come alguma coisa, o esôfago, o órgão pelo qual o alimento passa até chegar ao estômago, se move em uma série de contrações semelhantes a ondas, empurrando o alimento adiante ao longo do sistema digestório. Isso é conhecido como peristaltismo. Existe uma ligação entre seu sistema digestivo e seu cérebro, o eixo intestino-cérebro. É por isso que o estresse ou problemas cerebrais podem afetar a maneira como seu corpo digere alimentos. Embora os soluços sejam geralmente inofensivos e se resolvam sozinhos após alguns minutos, eles não são exatamente agradáveis. Portanto, talvez seja interessante saber que eles podem ocorrer devido a mudanças na temperatura. A densidade do cérebro aumenta durante toda a vida.
Tudo isso porque novas conexões neurais surgem. Elas aparecem porque a estrutura do cérebro continua mudando também. Se você não quiser espirrar, pressione a pele da ponte do nariz com os dedos. Quando você faz isso, seu cérebro recebe um sinal de alarme. Muito rapidamente, ele freia todos os outros processos, inclusive o reflexo do espirro. A propósito, estudos descobriram que o espirro é a maneira de seu nariz reiniciar. Um espirro reinicia as células que revestem a parte interna do nariz. Elas são chamadas de cílios. A parte do cérebro responsável pela visão está na parte de trás da cabeça. É interessante notar que o lado direito do cérebro controla a visão do lado esquerdo e vice-versa. Se você estiver em um lugar barulhento, por exemplo, em uma boate ou em um show, feche os ouvidos para ouvir melhor seus amigos. Empurre o tragus, que é a cartilagem pontiaguda coberta de pele na frente do canal auditivo, para dentro do ouvido. Em seguida, vire essa orelha na direção do seu amigo. Em média, quando uma pessoa ronca, o som não fica mais alto do que 60 decibéis. Isso é tão alto quanto uma conversa normal. Mas às vezes o nível de ruído pode chegar a 80 decibéis. Isso é tão alto quanto um liquidificador ligado. Assim como as salamandras recuperam suas caudas, os seres humanos podem ser capazes de regenerar a cartilagem. Esse é um material semelhante à borracha que envolve suas articulações. Os cientistas descobriram recentemente que a cartilagem pode se reparar sozinha. É provável que esse processo seja mais eficaz no tornozelo, não tão eficaz no joelho e menos eficaz no quadril. Se uma pessoa tiver anosmia, que também é chamada de cegueira olfativa, ela não distingue nem detecta os odores. Seus olhos nunca param de se mover enquanto captam informações visuais. Caso contrário, você não conseguiria ver a imagem inteira. Esses movimentos passam despercebidos porque seu cérebro é um excelente editor de vídeo. Ele estabiliza as imagens e conecta toneladas de fragmentos em um vídeo suave. O fígado é o único órgão humano capaz de se regenerar completamente. Mesmo que seja apenas 25% do peso original do fígado, o órgão pode voltar ao seu tamanho normal. Sua boca queima quando você come abacaxi, porque enquanto você come essa fruta, ela também o come. Bem, mais ou menos isso. O abacaxi é o único alimento conhecido que contém bromelaína. Essa é uma enzima que decompõe as proteínas. Felizmente, o ácido estomacal sabe como lidar com essa enzima agressora. Temos bactérias capazes de produzir eletricidade vivendo em nossos intestinos. Essas bactérias emitem elétrons, o que cria pequenas correntes elétricas. Essa pode ser a maneira de as bactérias gerarem energia. O déjà vu pode, na verdade, ser algo como um atraso no processo cerebral. Há uma teoria que afirma que isso pode acontecer quando seu cérebro está movendo informações de uma parte para outra. Se houver um mínimo de atraso nesse processo, seu cérebro receberá a mesma informação 2 vezes. Nesse caso, ele a processará como um evento que já aconteceu anteriormente. A mutação do gene DEC2 permite que as pessoas durmam apenas algumas horas por noite e ainda assim se sintam bem. Elas não se cansam e nunca dormem até tarde. Em média, essas pessoas acordam às 4 ou 5 da manhã. Não mais do que 5% da população mundial tem essa característica. Seus ouvidos podem estalar ou até mesmo doer quando você estiver em um avião. Você pode resolver esse problema simplesmente mascando um chiclete. Isso abre a trompa de Eustáquio, uma pequena passagem que liga a garganta ao ouvido médio. Abrir essa passagem ajuda a equalizar a pressão em seus ouvidos e a acabar com os estalos. Você também pode bocejar para abrir a trompa de Eustáquio. Seus pés provavelmente ficarão maiores com o tempo, assim como seu nariz e suas orelhas. Quando as pessoas envelhecem, os ligamentos e os tendões dos pés enfraquecem. Isso faz com que os arcos fiquem mais planos e os pés ficam mais largos e mais longos. Pode parecer que não há nada de excitante nos ossos humanos, a menos que você os encontre no seu armário. Porém, normalmente ficam escondidos sob várias camadas de células e tecidos. São densos, duros e singelos. Mas será que são mesmo? Seus ossos não só protegem seus órgãos internos e o ajudam a se mover, como também armazenam gordura e minerais. Suas células sanguíneas são produzidas lá. A maior parte do tecido ósseo não é nem sólida. Que tal fazer uma viagem dos seus ossos para ver com seus próprios olhos? Entretanto, será preciso passar por várias camadas de outros tecidos primeiro. Para começar, você terá que se espremer pela pele, que é o seu maior órgão. Tenha cuidado, pois é um labirinto de folículos capilares, glândulas sudoríparas, terminações nervosas e vasos sanguíneos, por onde é fácil se perder.
Bem embaixo da pele é uma camada de gordura. Sua principal função é manter o corpo aquecido. Essa camada consiste em minúsculos sacos plásticos, cada um com uma gota de gordura, e você pode ter dificuldade em navegar ao redor dessas bolhas. Depois de passar por essa pista cheia de obstáculos, você está dentro dos seus músculos. Suas células fibrosas e longas estão sempre prontas para entrar em ação, o auxiliando a levar seu corpo para onde for necessário. Mover-se através dessa camada de tecido é complicado, pois essas células formam feixes, e é isso que torna seus músculos tão fortes. Imagine pegar um monte de elásticos e esticá-los. Difícil? Pois então, seu tecido muscular é resistente assim. Finalmente, você chega ao seu destino e vê uma membrana fina e densa. É a superfície externa do osso. Ela consiste principalmente de tecido conjuntivo feito de proteínas. Também é possível ver vários vasos sanguíneos. As minúsculas ramificações perpendiculares penetram mais profundamente no osso para alimentar as células ósseas. Você percebe que essas ramificações ficam em canais minúsculos. O interior da camada superficial é preenchido com células-tronco. Elas são as mais ocupadas durante a infância e se tornam menos ativas quando a pessoa cresce. Mas se um osso é danificado, voltam à ação e começam o tratamento. Felizmente, todos os seus ossos estão intactos. Porém, se houvesse uma fratura, você veria veias sangrando nas proximidades e formando um caroço espesso ao redor da lesão. Em cerca de 2 dias, a área seria cercada por inúmeras células produtoras de osso. Elas começariam a mudar, transformando-se em diferentes tipos de células e formando um novo osso entre as extremidades do fraturado. De qualquer forma, é hora de avançar em direção à parte mais dura do seu osso, a camada externa, que é lisa e sólida. Por causa da densidade, ela também é chamada de osso compacto. E por esse motivo, os raios-X, que normalmente podem atravessar quase tudo, incluindo os tecidos moles do corpo, dificilmente conseguem atravessá-lo. Em parte, representa 80% da sua massa óssea total. É incrivelmente difícil de se espremer e passar através do osso compacto, pois ele consiste em várias colunas microscópicas. Dentro desses cilindros, há ainda mais células produtoras de ossos. E no meio, há um canal central que contém as fibras nervosas e os vasos sanguíneos próprios. Os cilindros ficam ao longo dele e ajudam a evitar que ele dobre ou quebre. Depois de passar por essa camada super dura, a imagem ao redor muda drasticamente. Você está no osso esponjoso. Fiel ao seu nome, ele parece uma esponja ou um favo de mel, que consiste em pequenas agulhas. Esse tecido é bem menos denso que o osso compacto, mais flexível e também muito mais leve. Você percebe que o tecido esponjoso existe apenas próximo às pontas do osso que está explorando. Isso significa que você está dentro de um dos longos, cuja estrutura é um pouco diferente das outras. No meio, ele tem o que lhe parece um túnel, feito de osso compacto que envolve uma cavidade preenchida com uma substância especial. É chamada de medula óssea amarela e é rica em gordura. Mas é hora de voltar ao esponjoso. Ele é encontrado principalmente nas extremidades dos ossos longos, dentro das vértebras e perto das articulações. Esse tecido esponjoso tem espaços abertos, cheios de medula óssea vermelha, que produz células sanguíneas. Ao percorrer mais o esqueleto humano, você descobre que ele consiste em 5 tipos de ossos. Longos, eles são muito mais compridos do que largos, por exemplo, os da coxa ou do braço e os dos dedos dos pés e das mãos. Chatos, são finos e ligeiramente curvos. São como um bolo de camadas, um osso esponjoso ensanduichado entre 2 camadas paralelas de osso compacto. Suas costelas e a maioria dos ossos do crânio são compostos por chatos. Ossos curtos, em forma de cubos, consistem em uma fina camada de osso compacto com o interior esponjoso. Podem ser encontrados em seus pulsos e tornozelos. Sesamoides. São rodeados por tendões e seu objetivo principal é mantê-los afastados das articulações. Eles são numerosos nos pés, mãos e joelhos, incluindo a rótula. Receberam esse nome porque se parecem com sementes de gergelim e irregulares. Não se encaixam em nenhuma categoria, pois sua forma é muito complicada. A maioria dos ossos do rosto e de parte do crânio é assim. O esqueleto de um adulto é feito de 206 ossos, e cada um deles tem sua própria função. Curiosamente, as pessoas nascem com quase o dobro desse número, mas à medida que elas crescem, esses pequenos ossos se fundem e formam outros maiores. Se um se quebra, os que estão ao redor também não funcionam direito. Geralmente leva em torno de 12 semanas para a cicatrização óssea.
O menor osso do seu corpo é dezenas de vezes menor do que uma moeda de 1 centavo. Chamado de estribo, fica no ouvido médio e pesa como 2 sementes de gergelim. Você ganha um novo esqueleto a cada 10 anos, pois a cada ano, 10% do conteúdo mineral de seus ossos é renovado. Uma pessoa caminha em média de 1 a 3 milhões de passos por ano. É por isso que os ossos têm que ser tão resistentes. Caso contrário, não aguentariam a pressão. Seu osso mais longo e forte fica na perna. O fêmur vai do quadril até o joelho. Mesmo que seus dentes façam parte do sistema esquelético, eles não contam como ossos. Mais da metade de todos os ossos do corpo fica nas mãos e nos pés. O único osso em seu corpo que não está conectado a outro é o hioide. Ele tem forma em V, fica na base da língua e a mantém no lugar. 1% das pessoas nasce com uma 13ª costela. Seus ossos não são brancos, são amarelos ou rosados por fora e vermelho escuros por dentro. Isso é por causa dos vasos sanguíneos localizados dentro e ao redor. Se você fraturar um osso, ele ficará bom por conta própria, produzindo novas células ósseas. O gesso só o ajudará a cicatrizar no lugar. As pessoas sabem como lidar com ossos quebrados há anos. No Antigo Egito, por volta de 1600 a.C., eles realinhavam os fraturados e os enfaixavam com linho. Você não consegue controlar seus ossos, apenas é capaz de dizer aos músculos, presos neles, para onde se mover. Seus ossos atingem a densidade máxima aos 30 anos. Apenas 10% dos animais do mundo, incluindo os humanos, são vertebrados, o que significa que tem um sistema esquelético. O tecido de revestimento especial chamado cartilagem cobre os ossos e evita que um friccione diretamente contra o outro. O esmalte que reveste os dentes é ainda mais forte do que os ossos. Ele protege o tecido delicado e os nervos que existem embaixo. A maior articulação do seu corpo é, na verdade, o joelho. Ela precisa ser grande, pois liga 3 ossos igualmente grandes: o fêmur, que vai do quadril ao joelho, a rótula e a tíbia. Algumas articulações dificilmente se movem ou absolutamente não se movem. Elas ficam entre os dentes, dentro do crânio e entre o primeiro par de costelas. Os ossos armazenam minerais como cálcio e fosfato. Eles podem ser liberados em sua corrente sanguínea quando necessário. E, finalmente, o nervo ulnar, que não é um osso, mas que em inglês é conhecido como osso engraçado. Trata-se de um nervo que passa por dentro do cotovelo. Quando você bate essa parte do braço, sente uma dor aguda e penetrante. O osso através do qual este nervo passa é chamado de húmero. Mas a dor claramente não é engraçada. A não ser quando acontece com outra pessoa. Ei, saca só essa! Seus ossos são projetados para serem muito usados todos os dias. Alguns podem absorver a força de 2 ou até 3 vezes o seu peso corporal. Isso é impressionante, mas seus dentes são ainda mais fortes. Quando você morde algo, eles podem suportar uma pressão incrível, de até 91 quilos. Por sinal, o esmalte é considerado parte do sistema esquelético. Sempre que você gira a mão, os ossos dentro do antebraço se cruzam. Segure seu braço e vire a palma da mão para a frente. Primeiro para cima e depois para baixo. Você terá certeza de que é verdade. O seu corpo não é apenas 60% água. Os seus ossos também contêm algum líquido. Cerca de 25% da massa óssea humana é composta por água. O olho tem algo em comum com o motor de um carro. Ambos não podem funcionar corretamente sem vários líquidos. Ele precisa de lágrimas tanto quanto o motor precisa de óleo. Elas devem se espalhar uniformemente sobre a superfície do olho. É por isso que você pisca até 20 mil vezes por dia, e sua pálpebra desempenha o papel de um limpador de para-brisa. A única parte do corpo humano que não obtém nenhum nutriente do sangue é a córnea, a superfície transparente da frente do olho. Em vez disso, é alimentada por lágrimas por fora e fluidos especiais por dentro. Quando você fica vermelho, significa que há aumento do fluxo sanguíneo em seu corpo. Então, não apenas suas bochechas, mas também o revestimento do estômago fica um pouco vermelho. É porque há muitos vasos sanguíneos ali. Quando há mais sangue do que o normal nesses locais, o forro fica vermelho. O revestimento do estômago é substituído a cada 3, 4 dias. Isso impede que o órgão se destrua. Os ácidos digestivos são excepcionalmente poderosos. As pessoas podem acidentalmente engolir pequenos objetos como vidro, itens de plástico, moedas e muitos outros. Normalmente eles não causam nenhum dano e passam pelo trato digestivo em 48 horas.
Pequenas quantidades de plástico que você pode consumir por engano não farão mal. Mas o seu estômago terá problemas para digerir a grama. Animais que pastam têm dentes e estômagos especiais para processar folhas e grama cruas. As pessoas não estão equipadas dessa maneira. O estômago é o protetor mais importante do sistema imunológico. Ele contém ácido clorídrico, que elimina toxinas alimentares, vírus e bactérias perigosas que vêm junto com os alimentos que você ingere. O próprio estômago seria digerido por esse ácido forte se a membrana mucosa não o protegesse. Você tem 2 músculos realmente rápidos. Eles controlam o fechamento das pálpebras e são os mais velozes em seu corpo. Seus olhos são frágeis e precisam de proteção quando um reflexo especial é acionado. Por exemplo, quando algo de repente toca seu olho, esses músculos precisam apenas de 1/10 de segundo para fechar as pálpebras. As mulheres, em geral, piscam com mais frequência do que os homens. Além disso, quanto mais você envelhece, mais frequentemente o faz. Por sinal, quando assiste a um filme com um amigo, os 2 piscam em uníssono. Você acha que deve ser o aperto de mão firme aos exercícios de força? É mais provável que seja graças ao seu dedo mindinho. Brincadeira. De qualquer maneira, o mindinho é o dedo mais forte que existe. É responsável por 50% de toda a força da mão. Mas o dedo mais usado é o polegar. Se uma pessoa o perde, a mão se torna 40% menos ágil. E o polegar tem seu próprio pulso, graças à artéria que passa por ele. Os dedões dos pés carregam mais de 40% do seu peso, mais do que todos os outros dedos combinados. Resumindo, todos são importantes. Eles fornecem suporte e equilíbrio quando você anda. E, quando corre, o ajudam a ser mais rápido. Não mais do que 2% das pessoas têm cabelos ruivos naturais. Elas são seguidas pelas de cabelo loiro, cerca de 3%, e todos os tipos de tons de marrom, cerca de 11%. Mas as cores de cabelo mais comuns são preto e castanho escuro. O cabelo é quase indestrutível. Ele pode ser queimado ou afetado por ácidos fortes, mas isso é tudo o que se pode fazer para destruí-lo. O seu cabelo geralmente para de crescer em um determinado comprimento. E como um fio vive de 2 a 7 anos, o comprimento normalmente não ultrapassa 106 centímetros. Diga isso para esta senhora, Xie Jinping, da China, que alcançou o recorde mundial do Guinness com o cabelo mais comprido de todos os tempos. Em 2004, ele tinha pouco mais de 5 metros de comprimento. Uau, incrível! As unhas também podem ficar incrivelmente longas. Uma das mais longas do mundo pertenceu a esse cara, Sridhar Shilal, da Índia. O comprimento combinado das unhas dele chegava a 9 metros, que é quase tanto quanto um ônibus de 2 andares em Londres. O homem as cortou em 2018. As unhas nos ajudam a pegar pequenos objetos e descolar adesivos. Mas isso não é tudo. Se você não tivesse uma estrutura rígida na extremidade, não seria capaz de entender com que firmeza deveria segurar as coisas. Não é só o cabelo e as unhas, mas também o fígado pode crescer. É o maior órgão interno em massa e pode se regenerar completamente a partir de apenas 51% de sua massa original, voltando ao seu tamanho total. Ao mesmo tempo, danos constantes ao órgão resultam em cicatrizes. O maior órgão de todo o corpo é a pele, representa mais de 15% do peso total dele. As pessoas perdem de 30 mil a 40 mil células de pele a cada minuto. Isso chega a 4 quilos por ano. Sabe aquela poeira em sua casa? Bom, agora você sabe de onde vem parte disso. A língua não é o único órgão que o ajuda a reconhecer os sabores. Seu nariz também desempenha um papel crucial nesse processo. Costuma-se dizer que ele é responsável por 75 a 95% da percepção do paladar. Tente segurá-lo na próxima vez que comer. Mastigue uma cebola ou coma peixe defumado. Não é que você não sentirá nenhum sabor, mas vai ser bem mais suave. Suas papilas gustativas não funcionarão corretamente se sua boca estiver muito seca. Você simplesmente não sentirá o sabor até que o alimento esteja coberto de saliva. Ela contém enzimas, que são moléculas de proteínas complexas e começam a quebrar a comida assim que ela chega à boca. Um estudo recente descobriu que as pessoas podem distinguir mais de 1 trilhão de odores. Você tende a se lembrar melhor deles do que dos sons ou imagens. É por isso que os cheiros podem evocar memórias distantes. Quando está dormindo, não sente nenhum cheiro. Seu sentido do olfato basicamente desativa à noite. Mesmo que haja um fedor terrível em seu quarto, você não vai perceber. Tenho certeza de que meu cachorro está aliviado ao ouvir isso. A cor dos seus sonhos parece ser afetada pela TV que você assistia quando criança. Se era preto e branco, provavelmente terá sonhos monocromáticos com mais frequência. Se está acostumado com a televisão em cores, é provável que seus sonhos sejam coloridos.
Que tipo de sonhos as pessoas na Idade Média tinham, então? Com cavaleiros da época? Seu coração pode denunciá-lo quando você mente, começando a bater mais rápido. O das mulheres é geralmente menor do que o dos homens. É por isso que eles têm que trabalhar mais e fazer mais batidas. Caso contrário, não serão capazes de bombear sangue o suficiente. Mesmo que você escove os dentes 2 ou mais vezes ao dia, e nunca se esqueça do enxaguatório bucal, sua boca continua sendo uma das partes mais sujas do corpo. Milhões de bactérias vivem ali. A boa notícia é que a maioria delas faz bem à saúde. Elas protegem seu corpo contra bactérias e vírus ruins. O segundo lugar mais sujo é o umbigo. Você realmente não usa depois de nascer. Portanto, essa área abandonada acumula todos os tipos de germes, suor e sujeira. São mais de 2.300 espécies bacterianas na região, que precisam de atenção extra. Dizem que os olhos não crescem com o resto do corpo. Bom, não é 100% verdade, porque eles não estão totalmente desenvolvidos até você ter cerca de 21 anos. Mas os campeões absolutos de crescimento aqui são seus ouvidos e nariz. Eles nunca param de crescer. Uau! O que era aquela coisa sobre elefantes mesmo? Deve ter sido um vídeo diferente. Se todos os seus vasos sanguíneos fossem esticados em uma única linha, nossa, você estaria em uma situação realmente difícil, mas eles dariam a volta na Terra 4 vezes. Você não consegue fazer cócegas em si mesmo, não importa o quanto tente. Acabou de tentar isso e falhou, não é? Isso porque seu cérebro avisa que você está prestes a fazer cócegas, o que não pode acontecer se for outra pessoa. Já se perguntou por que você fica com tanto sono depois do almoço? Um dos motivos é o seu ritmo circadiano, que funciona em um ciclo de 24 horas. Ele exige que você tire uma soneca 7 horas após acordar. E a comida só contribui para esse efeito. Tão simples assim. Ups, com licença, está na hora. Zzz. Bem, dê uma olhada nisso. Tem pessoas que conseguem dobrar o dedo mindinho para baixo sem dobrar o dedo anelar. Mas a maioria acha difícil ou até impossível fazer isso. Quando movem o dedo médio ou o dedo mínimo, tendem a dobrar levemente o dedo anelar também. Sim, eu também. Luxação do globo ocular é uma condição extremamente rara em que as pessoas podem fazer com que seus olhos se projetem para fora da órbita. Infelizmente, essa habilidade tem suas desvantagens. Pode causar vários problemas oculares. Alguns grupos indígenas, como os tibetanos, podem sobreviver em altitudes tão altas quanto o Monte Everest. Essa rara habilidade provavelmente surgiu após anos de evolução. Os ancestrais dos tibetanos modernos viveram em regiões altas por milhares de anos e desenvolveram adaptações nas células vermelhas do sangue, tornando possível a sobrevivência com níveis perigosamente baixos de oxigênio. Os Bajau são nômades do mar que vivem no sudeste da Ásia. Esse povo desenvolveu um baço extra grande que serve como repositório de células sanguíneas ricas em oxigênio. Graças a isso, eles podem facilmente passar de 5 a 10 minutos pescando embaixo d'água sem respirar uma única vez. Cerca de 14% da população não tem um músculo palmar longo. Isso é um fato. Na verdade, ele é uma parte rudimentar do corpo e sua necessidade desapareceu no processo de evolução. Portanto, se você não tem esse músculo, não se preocupe. A ausência dele não afeta em nada o trabalho do seu antebraço. Cerca de 5 a 37% das pessoas já nascem sem os dentes do siso. Esses dentes não são mais necessários. Eles eram importantes para nossos ancestrais, pois ajudavam a mastigar alimentos duros como nozes, raízes e carne, e bala de água salgada. Não, eu inventei isso. Mas como a maioria dos alimentos que comemos hoje é processada, os dentes do siso são agora um mero atavismo. A maioria das pessoas tem apenas um redemoinho capilar no sentido horário, mas 5 em cada 100 pessoas têm uma coroa dupla, e se ambos os redemoinhos forem direcionados no sentido anti-horário, isso torna a pessoa ainda mais exclusiva. Alguns cientistas acreditam que há uma ligação genética entre a direção da espiral do cabelo e a lateralidade. Um pouco mais de 8% das pessoas destras têm redemoinhos capilares no sentido anti-horário, mas nos canhotos esse número aumenta para 45%. O cérebro masculino envelhece mais rápido do que o feminino. À medida que envelhecem, os homens começam a se queixar de problemas de memória e falta de concentração com cada vez mais frequência. Ao mesmo tempo, as mulheres não têm problemas tão graves de memória, mas se sentem deprimidas com mais frequência. Qual você escolheria? Quando alguém está mentindo, seu próprio nariz denuncia.
Psicólogos da Universidade de Granada descobriram que quando uma pessoa conta uma mentira, a temperatura ao redor do nariz e nos cantos internos dos olhos aumenta. Esse fenômeno recebeu o nome de, adivinhe só, efeito Pinóquio. Os japoneses têm bactérias específicas em seus intestinos. Essas bactérias os ajudam a digerir o sushi. Os japoneses comem regularmente algas marinhas cruas há séculos. Os micro-organismos que habitam a superfície dessas algas marinhas entraram em seus corpos e se desenvolveram ativamente. Atualmente, essas bactérias ajudam os japoneses a digerir alimentos crus e a evitar diversos problemas relacionados à alimentação. Os humanos têm tantos pelos no corpo quanto os chimpanzés. A contagem de pelos de uma pessoa e de um chimpanzé é aproximadamente a mesma. A única diferença é que os pelos humanos são, em sua maioria, inúteis e tão finos que é quase impossível vê-los. Os seres humanos não têm mais genes do que outras espécies. De fato, as pessoas têm menos genes do que uma minhoca. Os tomates também têm muito mais genes do que você. Mas somos criaturas tão complicadas. Bem, recentemente os cientistas concluíram que o número de genes que um genoma contém não está intimamente ligado à complexidade de um ser vivo. Vamos respirar um pouco. Falando nisso, seu pulmão esquerdo consiste em 2 lobos, enquanto o direito é dividido em 3 partes. Além disso, o pulmão esquerdo é um pouco menor, pois precisa abrir espaço para o coração. Seus pulmões também contêm cerca de 2.400 quilômetros de vias aéreas. Isso equivale a mais da metade da distância entre Nova York e Los Angeles. Há também mais de 300 milhões de alvéolos, que são pequenos sacos de ar em forma de balão em seus pulmões. As pessoas têm 5 sentidos mais óbvios: visão, olfato, tato, audição e paladar. Mas isso não é tudo. Que tal a termocepção, o sentido do calor, ou a percepção da dor, a percepção dos dedos dos pés para cima, ou sua consciência corporal, propriocepção? Para descobrir o que é, feche os olhos e toque o nariz. Entendeu? Isso é propriocepção em ação. Essa lista pode ser muito maior. Alguns especialistas afirmam que as pessoas têm de 21 a 53 sentidos. Seus dedos ficam enrugados depois de passar muito tempo na água. Dedos murchos são causados pelo estreitamento de seus vasos sanguíneos. Quando você fica na água por muito tempo, o sistema nervoso faz com que os vasos sanguíneos se contraiam. Seu corpo envia o sangue para fora dessa área, e essa perda de sangue torna os vasos mais finos. A pele começa a se dobrar sobre eles, formando aquelas ruguinhas engraçadas. Os cientistas acreditam que esse processo nos ajuda a ter uma melhor aderência quando nossas mãos e pés estão molhados. Há 3 tipos de células cone nos olhos de uma pessoa comum. Esses cones ajudam a reconhecer as cores nos espectros azul, vermelho e verde. Graças a eles, a maioria das pessoas consegue distinguir cerca de 1 milhão de tons diferentes. Mas as pessoas com tetracromatismo têm 4 cones em seus olhos. Esse recurso permite que elas vejam até 100 milhões de tons diferentes. Essa anomalia de visão é extremamente rara e é muito mais comum em mulheres do que em homens. Curiosamente, a maioria das pessoas com tetracromatismo nem percebe que vê o mundo com mais brilho do que os outros. Nem todas as pessoas têm pupilas redondas. 2 pessoas em cada 10 mil têm pupilas de formato incomum. Mais comumente, elas se assemelham a buracos de fechadura. Esse distúrbio ocular é chamado de coloboma. É interessante notar que algumas pessoas com essa condição não têm nenhum problema de visão. Apenas de 3 a 22% das pessoas no mundo têm dedo de Morton. Trata-se de uma estrutura de pé em que o segundo dedo é mais longo que o primeiro. Tanto Davi de Michelangelo quanto a Estátua da Liberdade têm essa característica corporal em comum. Ei, dedos para cima! Em algumas pessoas, a saliva se acumula em uma glândula sob a língua. Ela pode então ser expelida em um jato quando a pessoa pressiona essa glândula. Se a boca estiver aberta no momento, o jato pode atingir vários metros. Esse processo, chamado glicking, pode ocorrer espontaneamente. Uma pessoa acidentalmente empurra a língua contra a glândula enquanto come, boceja, fala ou escova os dentes. E pronto! Até 35% das pessoas podem fazer glicking, mas apenas 1% pode fazê-lo por querer. Eu tinha um amigo na faculdade que fazia isso. Sim, era estranho. Cerca de 18 a 35% das pessoas têm uma reação interessante à luz do sol. Elas espirram. Esse fenômeno tem seu próprio nome, reflexo do espirro fótico. No idioma grego, ele é chamado de espirro de sol. Assim como as salamandras recuperam a cauda, os seres humanos podem ser capazes de regenerar a cartilagem. Esse é um material semelhante à borracha que envolve nossas articulações. Recentemente, os cientistas descobriram que a cartilagem pode ser capaz de se reparar sozinha.
de forma mais eficaz no tornozelo, não tão bem no joelho e menos eficaz no quadril. O cérebro humano é 73% de água, assim como o coração. Por isso, se seu cérebro perder até 2% de líquido, você começará a se sentir exausto. Isso também piora sua memória, diminui sua capacidade de atenção e prejudica seu humor. Portanto, beba água. Seu cérebro está constantemente processando um monte de informações visuais, cerca de 600 milhões de bits por minuto. Tudo começa quando a luz atravessa a córnea, a camada externa transparente que protege o seu olho. Em seguida, a luz se transforma em sinais elétricos. Eles viajam até o cérebro, que os interpreta nas imagens que você vê. Esse processo complicado leva milissegundos para acontecer. As pessoas que vivem até os 110 anos ou mais, também conhecidas como supercentenárias, podem ter um segredo. Pesquisadores descobriram que suas células imunológicas, chamadas linfócito T auxiliar, podem mudar e se adaptar aos estágios finais do envelhecimento. É provável que essas células os protejam contra vírus e outros problemas de saúde. Nós nos tornamos multitarefas impressionantes graças à tecnologia. Ou melhor, é o que parece. O cérebro humano não consegue se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. O que ele pode fazer é alternar entre várias tarefas muito rapidamente. Mas isso diminui sua capacidade de atenção e prejudica sua memória de curto prazo e a capacidade de aprender. Portanto, deixe o celular de lado. Quando uma mulher está grávida, seu cérebro passa por muitas mudanças que a preparam para o parto. E a parte de seu cérebro responsável pelos sinais sociais diminui. Isso faz com que o cérebro seja mais eficiente no cuidado com o bebê. Mas não se preocupe, ele não fica assim. Ele retorna ao seu tamanho padrão após a gravidez. Em um dia, seu corpo produz 1 litro de saliva. Isso equivale a cerca de 303 litros por ano. E em uma vida inteira, é possível encher 2 piscinas olímpicas com saliva. Imagine nadar em uma! Que nojo! Isso é perturbador e nojento ao mesmo tempo. Os seres humanos têm um superpoder secreto escondido em nossos estômagos, o ácido estomacal. Ele tem um pH de aproximadamente 1 e é uma das substâncias mais ácidas do mundo. É tão poderoso que pode dissolver metais, e o estômago precisa desenvolver um muco protetor especial para evitar que todo o seu corpo se dissolva. Mas não tente comer metais, eles podem ser tóxicos. Se você respirar fundo, seu pulmão esquerdo será preenchido com muito menos ar do que o direito, porque ele é menor. Seu coração ocupa bastante espaço, então o pulmão esquerdo precisa abrir espaço para ele. Os pulmões são divididos em lobos. O direito tem 3 e o pulmão esquerdo tem apenas 2 lobos. Seus pulmões não são os únicos órgãos que não são proporcionais em tamanho. Seus rins também são um pouco diferentes. O esquerdo é geralmente um pouco maior que o direito. Se você já se perguntou qual é o tamanho deles, seus rins são do tamanho de um punho. Todo mundo sabe que os tubarões têm dentes fortes, mas a camada externa de nossos dentes, chamada esmalte, é tão forte quanto a que cobre os dentes dos tubarões. O esmalte também é a substância mais forte do corpo. Ele protege nossos dentes de todos os tipos de danos para que você possa comer sua comida favorita em paz. As unhas dos pés crescem 2 vezes mais lentamente do que as unhas das mãos. E se houvesse um esporte olímpico que determinasse qual unha cresce mais rápido, a unha do mindinho sempre ficaria em último lugar, pois é a unha que cresce mais lentamente de todas. A razão para isso é que alguns dedos não são usados tanto quanto outros e não têm tanto suprimento de sangue. Há animais estranhos, como camarões e caranguejos, que abandonam seus esqueletos para crescer. Não fique chocado ao saber que fazemos a mesma coisa. Não abandonamos literalmente nosso esqueleto, é claro, mas regeneramos lentamente um novo esqueleto a cada 10 anos. Portanto, em toda a nossa vida, mudaremos nosso esqueleto cerca de 8 vezes. Há muitos anos, éramos répteis como o lagarto malvado do Homem-Aranha. Felizmente evoluímos e perdemos quase todas as nossas características de répteis, exceto a terceira pálpebra vestigial, que é praticamente visível na extremidade do olho, perto do nariz. Os répteis ainda têm isso. Ela é usada para proteger e limpar o olho. Se você tiver policória, seu olho pode desenvolver mais de uma pupila. Infelizmente, isso não melhorará sua visão. Na verdade, pode piorá-la, mas na maioria dos casos não afetará muito sua visão. Essa condição é muito rara e geralmente começa na infância, mas também pode se desenvolver mais tarde na vida. A dermatografia é uma condição geralmente inofensiva que permite que você escreva em sua pele. As pessoas que têm essa condição não precisam de cadernos para fazer anotações. Se você tiver essa condição e coçar a pele levemente, a vermelhidão pode durar meia hora.
Isso pode ser útil em seu próximo exame, se é que você me entende. Outra condição única que algumas pessoas têm é a sindactilia, ou dedos dos pés com membranas. Isso ocorre quando os dedos dos pés são fundidos. Ninguém sabe o que causa isso, mas não é nada sério. Você sabia que sua língua é tão única quanto suas impressões digitais? Sim, eu também não. A língua tem formas especiais e figuras geométricas, como as impressões digitais, que diferem de pessoa para pessoa. Quem sabe no futuro, talvez possamos desbloquear nossos telefones dando uma lambidinha neles. Uma pessoa adulta é composta por cerca de 7 octilhões de átomos. Parece irreal, mas é verdade. Esse número é tão grande que nem consigo dizê-lo em um só fôlego. É 7 seguido de 27 zeros. A cera de ouvido parece cera e tem gosto de... É claro, não tenho ideia de qual é o gosto e, por favor, não tente descobrir. O que quero dizer é que, na verdade, não é cera. É uma combinação de gordura, células da pele, sujeira e suor. É importante para a saúde dos ouvidos porque os mantém limpos. Quilo por quilo, os ossos são muito mais fortes do que o aço. A mesma densidade de osso quase sempre supera a do aço. Mas se você comparar o mesmo volume de osso e aço, o osso quebrará antes do aço. Os ossos são feitos para serem leves e fortes. Se fossem feitos de aço, seríamos muito mais pesados e precisaríamos de muito mais energia para nos movimentar. Quando você nasceu, tinha mais ossos do que tem agora, pois a maioria deles se fundiu. Uma pessoa adulta tem 206 ossos, enquanto os bebês têm 300 ossos. Alguns desses ossos são feitos de cartilagem, que é flexível e macia. O osso mais forte, mais pesado e mais longo é o fêmur. Esse osso é o mais difícil de quebrar. Ele pode suportar até 30 vezes o peso do seu corpo, ou cerca de 2.721 kg. Tecnicamente, você poderia equilibrar 2 carros pequenos no fêmur e ainda assim ficar bem. A bioluminescência é um talento que alguns animais têm, como o peixe-anjo, os vagalumes, o peixe-lanterna e os seres humanos. Sim, você realmente brilha no escuro. Os cientistas descobriram que nós brilhamos, mas o brilho é 1000 vezes mais fraco do que o que nossos olhos podem detectar. Você pode se ver brilhando se tiver uma câmera ultrassensível. A quantidade de melanina em seus olhos determina a cor deles. Os olhos castanhos têm a maior quantidade de melanina, e os olhos azuis têm muito menos melanina. Entretanto, pessoas com heterocromia podem ter olhos de cores diferentes. Um olho pode ser azul e o outro pode ser marrom, ou qualquer outra cor, o que é legal. Às vezes, apenas metade do olho pode ter uma cor diferente. Quando espirramos, o ar que sai do nariz e da boca pode viajar a quase 161 km por hora. Nós espirramos porque algum irritante entra no nariz e o corpo espirra para removê-lo. E se você já ouviu falar que seus olhos cairão se você espirrar sem fechá-los, isso é mentira, não acontecerá nada. O coração é o único músculo que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele bate mais de 3 bilhões de vezes na vida de uma pessoa e bombeia cerca de 9.500 litros de fluido vital diariamente. Portanto, você deve cuidar bem dele, porque ele trabalha muito. Seu osso do cotovelo não é realmente um osso, mas um nervo. É por isso que quando você o atinge, tem a sensação de que 1000 formigas estão rastejando sob sua pele. Esse nervo é bastante longo, começa na coluna vertebral e termina nos dedos mínimo e anular. Quase todos nós já ouvimos dizer que o nariz e as orelhas nunca param de crescer. Bem, isso não é bem verdade. Nossos narizes e orelhas param de crescer quando nos tornamos adolescentes, mas ficam maiores à medida que envelhecemos, porque a gravidade os puxa. Portanto, na verdade, eles estão se esticando, não crescendo. Quando você não dorme o suficiente, o cérebro pode literalmente começar a se alimentar dele mesmo. 13 proteínas de neurônios são destruídas quando não se tem uma boa noite de sono. É muita energia cerebral a ser perdida. Em vez de terminar aquele episódio de sua série favorita, vá para a cama. Não vale a pena. Quando você está bem descansado e dorme o suficiente, seu cérebro pode criar eletricidade para alimentar uma lâmpada. E seus neurônios podem enviar mais mensagens do que todos os telefones do mundo juntos. Eles viajam a cerca de 241 km por hora e os sinais transmitidos pelos neurônios motores podem viajar 2 vezes mais rápido. Ao contrário de nossos amigos primatas, muitas pessoas ainda têm esse arco nos pés. Ele nos ajuda a nos movimentar, é como um amortecedor embutido para os pés, e o que nos permite saltar. Há outro arco, esse é chamado de transversal, que corre de um lado para o outro na parte superior do pé, como uma ponte que o ajuda a se manter em forma.
Pesquisas dizem que esse também é importante, porque é responsável por cerca de 40% da rigidez do pé. Simplificando, é como o andaime que mantém o pé unido. Quando os cientistas cortaram o arco transversal, o pé perdeu muito de sua firmeza. Mas quando cortaram o inferior, o resultado não foi tão dramático. Então, isso é uma coisa do ser humano moderno? Não, esses arcos não surgiram ontem. O transversal existe há 3 milhões de anos. O inferior apareceu cerca de 1.800.000 anos atrás. É melhor continuarmos com outro elemento de nossos pés antes de passarmos para outras partes. O dedo mindinho também é mais importante do que parece. Quer você tenha nascido sem um ou o tenha perdido, ainda consegue andar, mas o mindinho é importante para nos manter eretos. Ele proporciona equilíbrio. Dentro do pé há 26 ossos que se unem para garantir que a gente não caia. O mindinho faz parte desse trabalho de equilíbrio. Nossos ancestrais macacos precisavam dos dedos para agarrar, prender e se balançar nas árvores. Hoje em dia, trocamos nossas habilidades de escalar árvores por sofás confortáveis e programas de TV. Muito bem, vamos nos adiantar um pouco e falar sobre o apêndice. Você pode pensar que ele é inútil, mas não. Quando um ser humano está na barriga da mamãe, esse órgão começa a fazer seu trabalho. Por volta da 11ª semana de desenvolvimento, ele começa a produzir células especiais que fabricam hormônios e compostos úteis. O apêndice ajuda a treinar as tropas do nosso sistema imunológico, garantindo que sejam defensores de primeira linha. O órgão ainda coleta todos os tipos de substâncias estranhas, também conhecidas como antígenos, do nosso trato digestivo. No entanto, com a evolução da dieta, essa peça encolheu como um balão que se esvazia. Diferentemente da maioria das outras estruturas vestigiais, o apêndice nem sempre é inofensivo. Ele pode se transformar em uma pequena bola de fogo furiosa. A propósito, órgãos vestigiais são aqueles que perderam sua função ancestral primária. Em sua maioria, essas estruturas não têm um propósito aparente. Outro exemplo famoso é o dos dentes do siso. Eles são inúteis e têm nos causado problemas há muito tempo. No entanto, quase 95% das pessoas os têm, e 90% podem até ter que lidar com o drama de um problema com um ou mais deles. Se você não os tiver, pode se considerar sortudo. Aqui está um fato interessante adicional sobre eles. Embora os dentes humanos tenham um mineral mais macio do que o dos de tubarão, novos testes mostram que eles são igualmente resistentes. O revestimento dos dentes de tubarão é na verdade semelhante em dureza ao esmalte de siso humano. Isso ocorre porque suas superfícies são feitas de cristais minerais unidos por proteínas, o que evita que se quebrem facilmente com o impacto. Portanto, a diferença na forma como nós e os tubarões usamos nossos dentes se resume ao seu design, não à sua dureza. Os antropólogos examinaram esqueletos antigos e acreditam que nossos ancestrais precisavam desses dentes extras para mastigar coisas duras como raízes e carne crua. Naquela época, eles eram muito úteis. Mas então descobrimos a culinária e, de repente, nossa comida ficou mais macia e nossas mandíbulas se tornaram menores. Os geneticistas têm sua própria opinião sobre esse tema. Ela envolve um gene chamado MYH16, que parece desempenhar um papel tanto no tamanho do cérebro quanto nas características da mandíbula. No entanto, o papel exato que ele desempenhou em nossa história evolutiva ainda é um pouco misterioso. Agora, outra coisa sem sentido é a pálpebra. Bem, não a pálpebra normal. Você sabe, aquela coisinha rosa escondida no canto do olho. Os pássaros e alguns outros amigos peludos a usam para se defender da poeira e dos detritos que tentam atrapalhar seus olhos. Mas em nós humanos, ela é praticamente vestigial. Conheça o palmaris longus. Cerca de 85% de nós ainda o carregamos por aí. Talvez você também. E pode fazer o teste colocando a mão em uma superfície plana e fazendo com que o dedo mindinho e o polegar se encontrem. Se vir uma pequena faixa de tendão fazendo limbo no meio do pulso, então você a encontrou. Ela estava lá para agarrar coisas e se balançar por aí como o Tarzan. Podemos continuar com o truque de agarrar. Mesmo antes de nascer, por volta de 16 semanas dentro da barriga da sua mãe, você já está praticando a sua aderência, se agarrando ao cordão umbilical. Quando finalmente chega ao mundo, esse reflexo o ajuda a se agarrar às coisas. Fato curioso, os macacos pequenos conseguem se segurar em uma mão por muito tempo, graças a um truque semelhante. No entanto, nós humanos perdemos essa super aderência quando temos cerca de 3 meses. Quando ainda está no útero de sua mãe, você também tem uma mini cauda, mas à medida que cresce, ela desaparece e essas pequenas vértebras se tornam o cóccix. Os seres humanos e nossos parentes macacos não têm caudas como outros animais.
Nossos ouvidos também têm músculos vestigiais. Eles ajudam os animais a ouvir melhor e a expressar seus sentimentos. Mas nos seres humanos, esses músculos não fazem muita coisa. Descobrimos outras maneiras de escutar e demonstrar nossas emoções. No entanto, alguns de nós ainda conseguem mexer as orelhas com a prática. Surpreendentemente, as unhas dos pés também contam como algo vestigial. Quero dizer, elas funcionam como a linha inicial de defesa, protegem o corpo contra micro-organismos nocivos. Em nossa jornada evolutiva, usamos as das mãos e dos pés para a defesa, escavação e escalada. No mundo moderno, as unhas das mãos ainda vêm em nosso socorro, seja para descascar frutas ou para aquela doce sensação de aliviar uma coceira. No entanto, as dos pés se aposentaram. Mas podemos aplicar esmalte nelas. Por uma questão de moda, elas certamente funcionam para muitas pessoas. Não são apenas os seres humanos que têm membros ou órgãos inúteis. Em 1798, um anatomista examinou um pássaro peculiar incapaz de voar. Ele documentou suas observações. Essa espécie não era outra senão um avestruz, que assim como o casuar, é apenas um dos exemplos de aves que possuem asas vestigiais. Em termos anatômicos, são asas rudimentares incapazes de proporcionar o voo a essas criaturas pesadas. No entanto, não são totalmente desprovidas de função. Elas servem para manter o equilíbrio durante a corrida rápida. Além disso, elaboram exibições de cortejo, ajudando os pássaros a atrair parceiros em potencial. Agora, quando se trata de animais, muitos também brilham. Cerca de 76% dos oceânicos, incluindo águas-vivas, vermes, tubarões e estrelas do mar, são bioluminescentes. Eles têm um composto chamado luciferina que reage com o oxigênio para gerar luz, que serve para que atordoem predadores, atraiam presas ou alertem os companheiros da mesma espécie sobre o perigo. Nós humanos também podemos brilhar. Infelizmente, esse brilho é muito fraco. Nossos olhos não conseguem vê-lo. Nossos corpos emitem luz, mas ela é cerca de 1000 vezes mais fraca do que a que o olho humano é capaz de detectar. Os cientistas descobriram que esse brilho muda ao longo do dia, é mais fraco pela manhã e mais intenso no final da tarde. O rosto brilha mais do que o restante do corpo. Eles acreditam que isso se deve ao fato de essa parte ficar mais exposta ao sol e ter melanina, que possui componentes capazes de aumentar a produção de luz. Alguns truques corporais nos distinguem do restante do reino animal. Por exemplo, você sabia que os seres humanos são os únicos animais capazes de corar? Parece que temos os direitos exclusivos sobre esse fenômeno de bochechas rosadas. Quando nos encontramos em uma situação embaraçosa, nossos vasos sanguíneos se dilatam. É isso que nos deixa vermelhos. O constrangimento é uma emoção bastante complexa. Trata-se de entender o que os outros pensam de nós. Isso pode ser muito avançado para outros animais. É interessante notar que os macacos uacari carecas também podem corar, mas não no mesmo sentido. Para eles, é uma demonstração de sua boa saúde. Por falar nisso, devemos honrar nosso intestino, estômago e fígado e todo esse sistema. O intestino é frequentemente chamado de segundo cérebro, que tem seu próprio sistema nervoso. Ele tem 100 milhões de mensageiros que enviam informações para o resto do corpo. Mesmo que a conexão intestino-cérebro seja cortada, ela continua funcionando e garante que seu sistema digestivo funcione por conta própria. O corpo humano é uma máquina perfeitamente equilibrada, certo? Bem, não quando eu o estou usando. Em geral, todas as suas partes trabalham perfeitamente juntas para nos manter bem e vivos. Cada um de nossos órgãos é essencial para nossas atividades cotidianas, incluindo respirar, andar, falar e ter ideias brilhantes que impulsionam a humanidade. Mas será que isso tudo é realmente essencial? Será que precisamos de todas essas partes do corpo ou algumas delas são apenas relíquias antigas que nos foram impostas nesse estranho jogo da evolução? Veja os dentes do siso, por exemplo. Não, alguém já tirou os meus. Sim, eles são aqueles pares de dentes presos na parte de trás da boca que muitas vezes precisam ser levados ao dentista. Eles também são conhecidos como terceiros molares e, embora possam ser usados para mastigar alimentos, muitas pessoas acham que eles são desnecessários. E veja só, cerca de 22% das pessoas em todo o mundo nem sequer têm todos os 4 molares. Quando crescem, é bem provável que eles fiquem presos no osso da mandíbula e não consigam atravessar a gengiva adequadamente. Tudo isso acontece porque nossas mandíbulas geralmente são muito pequenas para acomodar esses dentes extras. Alguns cientistas acreditam que isso se deve ao fato de termos evoluído para ter mandíbulas menores ao longo do tempo. Evidências recentes também mostram que o que comemos quando crianças pode ser o culpado, mas é difícil saber com certeza. Aparentemente, mastigar alimentos difíceis como vegetais crus e nozes pode de fato estimular o
crescimento da mandíbula, ao passo que comer alimentos macios e processados pode meio que retardá-lo, e isso deixa pouco espaço para que os dentes de trás entrem e façam seu trabalho. Será que eles desaparecerão completamente no futuro? Acho que nós, mamíferos humanos, teremos que esperar para ver. Agora vamos falar sobre o órgão vomeronasal, ou como eu gosto de chamá-lo, o instrumento secreto do nariz. Veja bem, os roedores e outros mamíferos têm essa incrível capacidade de se comunicar uns com os outros usando sinais químicos chamados feromônios. E adivinhe só, eles têm um órgão especial chamado órgão vomeronasal, ou VNO, que os ajuda a detectar esses feromônios. É aqui que as coisas ficam interessantes. Embora a maioria dos humanos adultos tenha algo parecido com um VNO em seu nariz, acontece que ele é basicamente um resquício inútil. Os neurocientistas dizem até que, se você observar a anatomia desse órgão, não verá nenhuma célula que se assemelhe a de órgãos parecidos de outros mamíferos. Além disso, esse órgão em humanos também não parece estar se comunicando com o cérebro. Nem tudo são más notícias. Embora o VNO humano seja bastante inútil, parece que ele ainda pode responder a alguns feromônios. Os seres humanos manterão esse órgão em sua lista de tarefas evolutivas? Por enquanto, eu o colocaria na pilha do talvez. Vou te contar uma história. Os animais que têm cauda precisam dessas estruturas para muitas coisas. Alguns precisam delas para se equilibrar, outros para navegar, enquanto outros precisam delas para atrair parceiros em potencial. Mas você sabia que, quando temos apenas algumas semanas de vida na barriga de nossa mãe, também temos caudas? É isso mesmo, temos uma pequena cauda completa com vértebras. À medida que nos desenvolvemos, essa cauda desaparece magicamente e ficamos com o nosso fiel cóccix. Os seres humanos e os macacos são únicos pelo fato de não terem cauda, ao contrário de outros primatas. É um mistério o motivo pelo qual os macacos perderam suas caudas, mas todos concordamos que isso nos destaca na multidão. Entretanto, uma vez ou outra, um ser humano nasce com uma pequena cauda vestigial. Fofo, não é? Bem, não fique muito animado, pois essas caudas não têm vértebras e, às vezes, podem estar associadas a uma condição complicada da coluna vertebral. De qualquer forma, essas caudas geralmente são inofensivas e podem ser facilmente removidas com uma cirurgia rápida. E vamos ser honestos, não é que vamos sentir falta dela. Afinal de contas, quem precisa de uma cauda quando se tem braços e pernas para se locomover? Além disso, você consegue se imaginar tentando encontrar calças que sirvam com uma cauda saindo pela parte de trás? Não fica bem na fita. Há pouca ou nenhuma chance de que os seres humanos acabem precisando de caudas no futuro. Portanto, suponho que os ossos da cauda deem um adeus nas gerações futuras. Os seres humanos também têm uma pequena e engraçada dobra de membrana no canto interno dos olhos, chamada plica semilunaris. Ela é basicamente o que restou de uma terceira pálpebra, que ainda é encontrada em alguns animais, como gorilas e outros primatas. Mas o mais engraçado é que até mesmo nossos parentes próximos, os chimpanzés, têm essa pequena dobra que parece ser inútil também. Portanto, não estamos sozinhos nessa peculiaridade ocular. Vamos falar mais das membranas incomuns. Elas têm várias funções em diferentes animais, como proteger o olho da sujeira e da umidade, ou esconder a íris de predadores. Algumas espécies podem até mesmo ver através de suas membranas transparentes quando estão debaixo d'água ou no subsolo. Mas a razão pela qual nós, humanos, perdemos nossa terceira pálpebra ainda é um pouco misteriosa. Talvez as mudanças em nosso habitat e na fisiologia dos olhos a tenham tornado desnecessária, ou talvez tenhamos evoluído para sermos descolados demais para ter uma terceira pálpebra. Quem sabe? Com ou sem órgãos vestigiais, é interessante imaginar como os seres humanos poderão se parecer no futuro. Muitos órgãos se tornaram obsoletos devido às mudanças em nosso estilo de vida. Gostaria de dar uma olhada em como poderemos ser no futuro? Você já ouviu falar do conceito de garra de texto? É quando você passa tanto tempo digitando em seu telefone ou laptop que sua mão começa a ter cãibras como uma garra. E essa é apenas uma das mudanças físicas que podem acontecer conosco se não cuidarmos de nossos corpos neste mundo de tecnologia pesada. Mas não são apenas nossas mãos que são afetadas. Podemos acabar com cotovelos de 90 graus por segurar constantemente nossos dispositivos nesse ângulo e até mesmo com o cérebro menor devido a todas as distrações e a sobrecarga de informações. Agora sei o que está pensando. Não podemos simplesmente abandonar a tecnologia e voltar à Idade da Pedra. E você está certo, não precisamos fazer isso. Mas precisamos estar cientes dos possíveis efeitos negativos e tomar medidas para reduzir seus danos. É por isso que uma equipe de designers uniu seus
fizemos esforços criativos para apresentar Mindy, uma humana do futuro cujo corpo mudou fisicamente devido ao uso constante e interminável de smartphones, laptops e outros tipos de dispositivos maníacos. Embora as mudanças exageradas de Mindy possam não estar em nosso futuro, as preocupações por trás delas são reais. Então, o que podemos fazer? Bem, uma sugestão é fazer intervalos regulares entre as telas e esticar um pouco as pernas. Talvez até mesmo incentivar a prática de yoga no escritório ou festas dançantes para fazer o sangue fluir. Não precisamos abandonar completamente a tecnologia, mas temos que estar atentos aos seus efeitos em nossos corpos e mentes. Daqui a muitos anos no futuro, poderemos até diminuir de tamanho. Um cientista calcula que, se fôssemos menores, nossos corpos precisariam de menos energia, o que seria muito útil em nosso planeta cada vez mais lotado. É engraçado pensar em como nossas vidas são diferentes agora em comparação a quando éramos caçadores-coletores. Naquela época, só precisávamos interagir com um punhado de pessoas por dia. Mas agora, lembrar o nome das pessoas é uma característica muito importante, e pode até ser algo em que estamos nos tornando melhores. E veja só, a tecnologia pode realmente desempenhar um papel em nossa evolução. Os cientistas acreditam que um dia poderemos ter implantes em nossos cérebros que nos ajudarão a lembrar os nomes das pessoas. É como ter uma lista telefônica biológica diretamente em seu corpo. Isso não seria legal? Quem sabe, talvez no futuro, teremos até mesmo tecnologia visível como parte de nossa aparência. Imagine ter um olho artificial que pode ver cores e imagens diferentes. E nem vou começar a falar sobre a aparência que teremos se colonizarmos Marte. Com a gravidade mais baixa, nossos corpos poderiam mudar de todas as formas. Poderíamos ter braços e pernas mais longos ou até mesmo pelos corporais isolantes, como nossos ancestrais neandertais. É difícil identificar a aparência que teremos no futuro sem dados muito precisos para embasar os modelos. Mas é justo dizer que essas mudanças serão, no mínimo, interessantes. Quanto a mim, bem, é tarde demais para falar de menos. Eu já disse mais de 1.400 palavras aqui. Eu tentei esse em mim mesma também. Belisque o seu cotovelo o mais forte que puder. Você mal sente dor. Como assim? Diferentes áreas da sua pele têm diferentes terminações nervosas. Nossos corpos são projetados para serem mais sensíveis à dor em locais que correm mais risco. Essas partes importantes possuem mais terminações nervosas para que estejamos mais alertas e capazes de nos proteger. E a pele grossa, como essa nos cotovelos, conta com menos detectores de dor. Agora, não estou falando do formigamento e da dor aguda que você pode sentir quando bate o cotovelo em algo. Parece que todo o seu braço foi eletrocutado. Essa sensação é causada pelo nervo ulnar, que começa na coluna, vai para o pescoço, passa através do cotovelo e chega nos dedos. Trata-se de um dos 3 nervos primários do braço e proporciona a sensação na ponta dos dedos. Ele fica bem protegido por músculos, gordura e ossos, mas há um ponto no cotovelo onde esse nervo fica exposto. Uma versão diferente, mas real da história de Aquiles, hein? Ok, agora você sabe por que sente dor quando bate nesse ponto, mas não sente nada quando belisca a pele. O próximo fenômeno está relacionado a momentos socialmente desconfortáveis. Ok, talvez não totalmente. Pode acontecer quando seu crush te faz um elogio. Estou falando de corar. Agora, não tenho certeza se essas borboletas no seu estômago existem quando você está apaixonado. Mas tenho certeza disso. Quando você fica vermelho, o revestimento do seu estômago também adquire essa cor. Sim, eu conferi. Esse revestimento é o tecido que protege as paredes do estômago do ácido interno. Quando você cora, ele também, porque esse fenômeno acontece quando o sangue sobe à superfície da pele, e isso também afeta o órgão. Este é um processo natural, uma resposta fisiológica à mudança em suas emoções. Já que estamos falando do estômago, pode ser um bom momento para mencionar que o fluido dele tem a capacidade de derreter uma mesa de aço. Isso significa que o ácido seria capaz de digerir seus órgãos internos. Felizmente, o revestimento dele impede que isso aconteça. O terceiro fato é sobre você brilhar no escuro. Não apague as luzes ainda. Não é possível ver isso sem ajuda. Esses visuais de corpos humanos brilhantes vêm de câmeras ultrassensíveis. Os cientistas japoneses foram os primeiros a capturar as imagens de bioluminescência humana. Apenas câmeras especiais conseguem revelar que nossos corpos emitem pequenas quantidades de luz, porque ela é 1000 vezes mais fraca do que a que o olho humano consegue detectar.
Aparentemente, todas as criaturas vivas produzem uma pequena quantidade de luz graças às reações químicas em suas células. Os seres humanos foram recentemente adicionados a esta lista. Os pesquisadores fotografaram o tronco dos voluntários por vários dias. Os resultados mostraram que a quantidade de luz emitida segue um ciclo de 24 horas. O brilho está no seu nível mais alto no final da tarde e mais baixo no final da noite. Além disso, a luz mais brilhante é emitida pelas bochechas, testa e pescoço. Curiosamente, isso não corresponde às áreas mais brilhantes capturadas por câmeras térmicas. Você sabia que é um pouco mais alto de manhã do que no final do dia? Sim, eu medi sua altura. Sério, essa diferença de altura está relacionada à gravidade. Essa força comprime a cartilagem em sua coluna e joelhos quando você se levanta ou se senta ao longo do dia. Mas, quando está deitado, sua coluna se descomprime e relaxa. É por isso que quando acorda pela manhã, depois de descansar na cama a noite toda, você é mais alto. Esse aumento é de apenas alguns centímetros, então não aposte que é mais alto que seu amigo depois de ouvir essa informação. Curiosidade: os astronautas retornam de uma missão no espaço até 4 a 6 centímetros mais altos do que normalmente na Terra, o que também é causado pela falta de gravidade na EEI. No entanto, eles não permanecem mais altos para sempre. Quando voltam para a Terra, a gravidade os comprime gradualmente, voltando à sua altura habitual. Agora vamos voltar ao órgão sobre o qual já falamos, a pele. Sim, trata-se de um órgão. Na verdade, o maior do seu corpo, e contribui para cerca de 15% do seu peso corporal. O que mais a pele faz, além de cobrir o seu corpo? Ela desempenha funções vitais. Por exemplo, protege seu corpo de danos físicos e biológicos externos. Além disso, evita a perda excessiva de água. Estou curiosa para saber quais outras surpresas o corpo humano nos reserva. Mas agora vamos passar para o planeta animal. As corujas não têm globos oculares. Em vez disso, contam com algo chamado tubos oculares. Seus olhos em forma de haste não se movem em suas cavidades como os nossos globos oculares. É por isso que as corujas precisariam mover seus corpos inteiros para olhar ao redor. Mas mover os troncos faria muito barulho e outros animais a ouviriam. Então, elas evoluíram para ter pescoços que podem girar por cerca de 270 graus e se movem super silenciosamente. Mas por que a preocupação? Bom, a visão noturna requer córneas grandes para obter o máximo de luz possível. Esta é a razão pela qual a maioria dos animais noturnos, como os lêmures e társios, possui olhos grandes. Para as corujas funciona um pouco diferente. Como elas têm cabeças pequenas, não há espaço para olhos tão grandes. Agora, mesmo que essas criaturas não tenham globos oculares, elas possuem 3 conjuntos de pálpebras. Um é para piscar, outro é para dormir e o último é para manter os tubos oculares limpos. Passando de animais noturnos para aqueles com os quais você está mais familiarizado. Iau! Os gatos têm um órgão extra que lhes permite sentir aromas no ar, chamado de órgão de Jacobson, ou vômero nasal. Ele está localizado dentro da cavidade nasal do gato e se abre para o céu da boca. É capaz de detectar produtos químicos específicos usando nervos que levam diretamente ao cérebro. Mas não é como cheirar normalmente. Os receptores de odor do órgão de Jacobson não são projetados para capturar odores comuns, e sim produtos químicos que não têm nenhum cheiro. Em outras palavras, os gatos conseguem detectar cheiros indetectáveis. Não é só isso. O órgão de Jacobson deixa o olfato mais afiado. Por exemplo, quando os gatinhos precisam encontrar o leite da mãe. Imagine que há 2 mães e 4 filhotes. Eles podem distinguir a mamãe com a ajuda do olfato. Quando 2 pessoas se encontram, elas avaliam a linguagem corporal uma da outra. Os gatos geralmente podem fazer isso cheirando a cabeça um do outro. Essa saudação libera feromônios que podem dizer muito de um para o outro, como o que o outro felino gosta de comer ou se está saudável ou não. Eles podem até avaliar se o companheiro está feliz ou mal-humorado. Tudo graças ao órgão de Jacobson. Agora, outro fato sobre gatos. O nariz deles tem cristas distintas que formam um padrão. Da mesma forma que as nossas impressões digitais, cada gato tem uma impressão no nariz única. Pode ser usado como uma forma de identificação. Ok, senhor gato, podemos prender você por quebrar o vaso. Temos as impressões do seu nariz por toda parte. Agora, quer fazer um acordo? Então nos diga o que sabe sobre o cachorro e aquele DVD mastigado. Amantes de cães, eu não esqueci de vocês.
Aqui está um mito que todos provavelmente já ouviram. Os cachorros são daltônicos, mas não são. No entanto, é verdade que a faixa de cores que eles podem detectar é limitada em comparação com o espectro que os humanos podem ver. A paleta de cores canina consiste principalmente em amarelo, azul e violeta. O vermelho, o verde e o laranja não são perceptíveis para eles. Agora, sobre as tartarugas. Elas não podem sair de seus cascos e voltar quando quiserem. Na verdade, estão completamente presas a eles, que crescem com os animais, semelhante à pele humana. O casco de uma tartaruga consiste em 50 ossos. Também inclui um esqueleto com a coluna vertebral e a caixa torácica. Então, esses animais saem de férias com os cascos. É como se fosse um trailer, do qual não dá para se livrar. Ei, pode falar mais alto? Acabei de devorar uma pizza inteira. É que depois de comer muito, nossa audição costuma ficar menos aguçada. Durante a digestão, grande parte de nosso fluxo sanguíneo é direcionada para o estômago, tirando um pouquinho dos demais órgãos. Então, da próxima vez que quiser ouvir sua banda preferida em um show ao vivo, faça uma refeição mais leve para manter seus ouvidos em sua melhor forma. Acima do estômago e do rim esquerdo, temos um órgão mágico que consegue crescer de novo se retirarmos uma parte dele. Nosso fígado consegue se regenerar formando células novas, chamadas de hepatócitos. Elas começam a se multiplicar assim que o fígado é danificado. A seriedade do dano é que define se ele irá se regenerar por completo e o tempo que levará para fazer isso. Você já parou para pensar o que é pior para o seu corpo? Não dormir ou não comer? Ao que tudo indica, não dormir o suficiente é mais perigoso. Isso porque ele não descansa, ficando exposto a mais riscos. Após 24 horas sem descansar, você pode começar a ter problemas de memória e enfrentar dificuldades para se concentrar. Com apenas 17 horas sem dormir, você já começa a se sentir cansado e um pouco grogue, irritado, tenso e mais emotivo. Preciso tirar uma soneca. Seus receptores de dor também ficam mais sensíveis, então tudo doerá mais do que deveria. E isso afeta sua audição também. O quê? Por outro lado, você pode passar tranquilamente 24 horas sem comida, até que seu corpo perceba que parou de comer. Nas primeiras 8 horas, você continuará digerindo as últimas refeições que fez. Após esse período, começará a usar as gorduras armazenadas para obter energia. Não se alimentar por mais de 24 horas fará seu corpo começar a comer suas próprias proteínas, então começará a haver perda muscular. Nem sempre é seguro beber água da chuva. Ela pode conter bactérias e vírus prejudiciais à saúde. Outra coisa, em locais muito poluídos, ela pode carregar até materiais prejudiciais. Algumas comunidades por aí dependem inteiramente da água da chuva como fonte primária de hidratação. Mas será que ela possui algum benefício para a saúde? Certamente não, de acordo com estudos recentes. Algumas dessas substâncias de risco podem ser retiradas após a fervura, mas é melhor prevenir e só tomar água de fontes 100% seguras para o consumo humano. Nossos corpos produzem suor para regular a temperatura e para fins de hidratação, como a que precisamos nas palmas das mãos para ter uma pegada mais firme. Mas o suor não aparece somente na pele, ele sai por cerca de 5 milhões de poros pelo corpo. Pisamos em 1/4 de nossos ossos todos os dias. Temos um pouco mais de 200 deles, e cerca de 1/4 fica em uma região muito pequena, nos pés. Como temos 26 ossos em cada pé, são 52 nos dois. Nossos olhos produzem lágrimas por muitos motivos, entre eles proteger a si mesmos de infecções ou limpar sujeiras, como fumaça e poeira, e também para extravasar a tristeza. Mas a quantidade de lágrima que produzimos é surpreendente, até 110 litros por ano, quase dá para encher uma banheira. Uau, isso é impressionante! Nossa pressão sanguínea acorda horas antes de despertarmos. Isso porque de manhã o corpo produz um monte de hormônios como adrenalina e noradrenalina. Eles nos dão um impulso energético nas primeiras horas do dia, mas também aumentam nossa pressão sanguínea, que geralmente fica mais alta entre as 6 da manhã e o meio-dia. Durante a noite, como tecnicamente deveríamos estar dormindo e não fazer nenhuma atividade física, ela cai em até 20%. Por falar em fluidos virais, nosso sangue corresponde a aproximadamente 10% do nosso peso corporal total. É comum pensar que somos compostos mais por músculos, reservas de gordura e ossos, mas há muito mais coisas envolvidas. Em um adulto com boa forma física, os ossos são responsáveis por 15% do peso total.
Entre 40% e 45% é de músculos, 15% das reservas de gordura e o resto são coisas como pele, tendões, pelos e outras coisas boas. Vamos ver, somando tudo isso dá, sim, 100%. Seus pulmões não são gêmeos, mas apenas irmãos. É que o tamanho e formato deles é diferente. O direito é maior e costuma pesar mais. E a culpa é do coração, já que ele fica um pouco mais para a esquerda. Isso cria uma pequena incisão no pulmão esquerdo, chamado de impressão cardíaca, que é também o que cardiologistas engraçadinhos fazem em show de comédia. O pulmão direito pode ser maior, mas é um pouco mais curto, já que precisa abrir espaço para o fígado. Muitas das medidas do corpo são bastante simétricas de forma surpreendentes. Se você esticar os dois braços como se fossem asas e medir a distância entre um e outro, certamente terá um comprimento que equivale à sua altura. Com base nessas medidas parecidas, especialistas conseguem até formular teorias sobre como os humanos antigos eram. Parece que temos evoluído para nos tornarmos cada vez mais simétricos, ficando mais atraentes e parecendo mais saudáveis para atrair parceiros. E mais, como evoluímos para também andar sobre duas patas? Nossos traços simétricos ajudam a nos movimentarmos com uma quantidade mínima de energia, pois isso cria equilíbrio. Os humanos não são campeões naturais no quesito farejar, mas o nariz é capaz de captar cerca de 1 trilhão de cheiros diferentes. Cientistas ainda estão pesquisando sobre o assunto e acreditam que esse número pode ser maior. Algumas raças de cachorros podem conseguir sentir cheiros de 10.000 a 100.000 vezes melhor que a gente. Mas o melhor nariz do reino animal é do elefante, por causa da quantidade extraordinária e tipo de genes de receptores olfativos, mais de 10.000, enquanto os humanos e chimpanzés possuem menos de 400. Você pode pensar que seus dedos mínimos são os mais frágeis da mão, mas sabia que eles são muito mais fortes do que parecem? Caso se machuquem ou forem arrancados, a força total de nossa pegada cai em até 33%. O líquido do nosso estômago, composto por ácido clorídrico, cloreto de potássio e cloreto de sódio, é muito mais poderoso que qualquer alimento ácido que você possa imaginar, como o limão, abacaxi ou tomate. O pH de um ácido estomacal saudável deve estar entre 1 e 3, então, pensando bem, ele só perde para o ácido de baterias. Nossos fios de cabelo são fortes também, tanto que pesquisas estão sendo feitas para dobrar a resistência deles a materiais feitos por humanos. Uma cabeleira saudável deve conseguir suportar até 12 toneladas. Essa força vem de uma proteína chamada queratina, que está presente também nas unhas e na pele. Apenas 1/3 dos humanos possui visão perfeita. Há muito mais óculos e lentes de contato por aí do que você imagina, totalizando cerca de 66%. Mesmo sem nenhum problema visual, nossos olhos acabam enxergando menos com o passar do tempo. Quando uma pessoa nasce, a cabeça equivale a 1/4 do comprimento total. Aos 25 anos de idade, ela corresponde a apenas 1/8 da altura. Isso porque essa parte não muda muito de tamanho à medida que crescemos, ao contrário do resto do corpo, principalmente as pernas e o tronco. Os cérebros são como computadores superpoderosos, e uma única célula cerebral humana consegue reter 5 vezes mais informação que a Enciclopédia Britânica inteira. Você já ouviu falar nela? Ainda precisamos determinar a quantidade exata de dados que o cérebro pode armazenar, mas em termos eletrônicos, a capacidade de armazenamento dele é de cerca de 2.500 terabytes. Para se ter uma ideia, os arquivos nacionais da Grã-Bretanha, que já possuem mais de 900 anos de história, só armazenam 70 terabytes. Deve ser por isso que o cérebro precisa de mais oxigênio que os outros órgãos, cerca de 20% da quantidade total que entra no fluxo sanguíneo. E olha que ele só equivale a 2% do nosso total de massa corporal. Nossas atividades do dia a dia, além do efeito da gravidade, fazem com que a cartilagem de nossos tornozelos, joelhos, quadril, costas e pescoço se comprima aos poucos. Após dormir a noite toda, a cartilagem volta ao normal. Em média, você fica cerca de 1 centímetro mais alto pela manhã do que à noite. Você tem tanto pelo quanto um macaco. E não é um insulto. Mas suas impressões digitais não são únicas. Você pode ouvir melhor depois de cobrir os ouvidos. Essas afirmações são verdadeiras ou não passam de mitos? Quando uma pessoa está mentindo, seu próprio nariz pode entregá-la. É verdade? Sim. Pesquisadores da Universidade de Granada descobriram que quando uma pessoa mente, a temperatura ao redor do nariz e nos cantos internos dos olhos aumenta.
Esse fenômeno foi chamado de o efeito Pinóquio. Que tal este? As pessoas têm tantos pelos no corpo quanto os chimpanzés têm. Você acredita nisso? Surpreendentemente, esse fato também é verdade. A quantidade de pelos de uma pessoa e um chimpanzé, ou qualquer outro macaco do nosso tamanho, é aproximadamente a mesma. A única diferença é que o pelo do corpo humano é bastante fino e muitas vezes incolor. Isso torna difícil ver como é grande a quantidade. Seus pulmões são idênticos. Parece razoável, mas é verdade? Isso não passa de um mito. Seu pulmão esquerdo consiste em 2 lobos, enquanto o direito é dividido em 3 partes. Além disso, o pulmão à esquerda é um pouco menor, pois precisa dar espaço para o coração. Por sinal, seus pulmões também contêm cerca de 2.400 quilômetros de vias aéreas. É mais da metade da distância entre Nova York e Los Angeles. Eles têm também mais de 300 milhões de alvéolos, pequenos sacos de ar em forma de balão. Aposto que você já ouviu isto antes. Cenouras podem melhorar sua visão. Verdade ou mito? Infelizmente, isso não é verdade. As cenouras também não podem ajudá-lo a ter uma melhor visão noturna. Elas são, de fato, ricas em vitamina A, o que beneficia o corpo e protege os olhos. Mas mesmo esses vegetais não podem fazer com que você não use óculos, caso você precise. Algumas pessoas espirram quando olham para o sol. Bem, será que é verdade? E isso é verdade. Cerca de 25% das pessoas têm uma reação interessante à luz solar. Elas espirram. Esse fenômeno tem até seu próprio nome, o reflexo do espirro fótico. Raspar os pelos do corpo faz com que eles fiquem mais escuros e mais grossos. É verdade? Não se preocupe, isso é apenas um mito. Pode parecer que os pelos do seu corpo mudaram de espessura, taxa de crescimento ou até mesmo de cor depois de raspá-los, mas é apenas uma ilusão. Raspar deixa as pontas dos folículos pilosos cegas. É por isso que eles parecem mais ásperos e escuros do que o normal. Mas assim que o pelo crescer novamente, terá a mesma aparência de antes de ser raspado. Você tem impressões digitais únicas. Isso deve ser verdade, certo? Um problema com esta afirmação é que os cientistas não podem provar que cada conjunto de impressões digitais é absolutamente único. Parece ser verdade, mas é impossível de verificar. E embora isso seja improvável, pessoas com impressões digitais idênticas podem existir. As pessoas têm mais de 5 sentidos. É um mito ou realidade? Existem 5 sentidos mais óbvios: visão, olfato, tato, audição e paladar. Mas que tal a termocepção, a sensação de calor? Nocicepção, a percepção da dor? Ou a percepção da sua consciência corporal, propriocepção? Feche os olhos e toque no seu nariz. Entendeu? Isso é a propriocepção em ação. Esta lista pode ser muito mais longa. Alguns especialistas afirmam que as pessoas têm de 21 a 53 sentidos. Para a sua segurança, seus dedos realmente ficam enrugados depois que você passa muito tempo na água. É verdade? Qual é a sua aposta? Os cientistas acreditam que sim, mas vamos do princípio. Dedos enrugados são causados pelo estreitamento dos vasos sanguíneos. Quando você fica na água por um longo tempo, seu sistema nervoso faz com que seus vasos sanguíneos encolham. Seu corpo afasta o sangue dessa área, e essa perda de sangue torna seus vasos mais finos. A pele começa a se dobrar sobre si mesma, formando aquelas rugas engraçadas. Os cientistas não têm 100% de certeza, mas acreditam que esse processo ocorre para ajudá-lo a ter uma melhor aderência quando suas mãos e pés estão molhados. Os humanos usam apenas 10% do cérebro. Espero que seja apenas um mito. E aparentemente você usa quase 100% do cérebro todos os dias. Este órgão está ativo o tempo todo, mesmo quando você está dormindo.
Quando você está cochilando, seu córtex frontal, que é responsável pelos pensamentos complexos, e as áreas que ajudam você a sentir seus arredores, ainda estão trabalhando. Para algumas pessoas, o mundo é muito mais vibrante do que para outras. Por quê? Isso é realmente verdade. Existem 3 tipos de células cônicas nos olhos de uma pessoa comum. Esses cones ajudam a reconhecer as cores nos espectros azul, vermelho e verde. Graças a eles, a maioria das pessoas pode distinguir cerca de 1 milhão de tons diferentes. Mas as pessoas com tetracromacia têm 4 tipos de cones nos olhos. Esse recurso permite que enxerguem até 100 milhões de tons diferentes. Esta anomalia da visão é extremamente rara, e as mulheres a têm com mais frequência do que os homens. Mas você sabe a coisa mais engraçada sobre isso? A maioria das pessoas com tetracromacia nem percebe que vê o mundo de forma mais vibrante do que os demais. Às vezes você pode ouvir melhor depois de fechar os ouvidos. Bom, parece contraproducente, mas pode ser verdade? Na verdade, se você está em um lugar barulhento, por exemplo em uma boate ou em um show, deve fechar os ouvidos para ouvir melhor seus amigos. Empurre o trago, que é a cartilagem pontiaguda coberta de pele na frente do seu canal auditivo, para dentro do ouvido. Então vire essa orelha para o seu amigo. Voilá! Você pode evitar espirrar. Oh, isso seria muito conveniente, mas talvez seja apenas um mito? É verdade. Se você não quiser espirrar, pressione a pele na ponte do nariz com os dedos. Quando faz isso, seu cérebro recebe um sinal de alarme. Ele imediatamente freia todos os outros processos, incluindo o reflexo de espirros. Ok, você vai terminar aqueles 5 episódios da sua série favorita agora e recuperar o sono perdido mais tarde. Mas é possível? Infelizmente não. Você pode tentar alcançar o sono no fim de semana ou tirar muitos cochilos à tarde durante a semana, mas não vai ajudar. Seu corpo não funciona assim. Se você não dormiu o suficiente na noite anterior ou foi para a cama muito tarde, dormir até o meio-dia não vai salvar o dia. Pior ainda, dormir demais vai fazer você se sentir grogue. Algumas pessoas têm mais costelas do que outras. Será um mito? Não, é verdade. A maioria das pessoas tem 12 pares de costelas, o que resulta em 24 no total. Mas uma em cada 200 pessoas tem uma 25ª costela. É chamada de cervical e se forma na base do pescoço, acima da clavícula. Pode crescer à esquerda, à direita ou até mesmo em ambos os lados do corpo. As pessoas que têm costelas extras provavelmente não sabem nada sobre essa modificação. Isso ocorre porque uma costela extra raramente se forma completamente e pode parecer um fio fino de tecido. Nesse caso, você não a verá nem mesmo em um raio-x. Você deve esperar pelo menos meia hora depois de comer para poder ir nadar. Bom, parece razoável, mas é verdade? Isso é apenas um mito. A ideia geral por trás dessa afirmação é que comer uma refeição grande faz com que seu sangue flua em direção ao estômago para ajudar no processo de digestão. Ao mesmo tempo, seus músculos não recebem sangue suficiente, o que leva a cãibras. Mas na realidade, nadar logo depois de ter comido algo não é nada perigoso. Seu sangue não é desviado o suficiente para causar problemas sérios. O ronco de algumas pessoas pode ser mais ruidoso do que um aparelho de cozinha em funcionamento. O que você acha disso? Em média, quando uma pessoa ronca, o som não fica mais alto do que 60 decibéis, o que é o mesmo volume que uma conversa regular. Mas às vezes o nível de ruído pode chegar a 80 decibéis, e isso é tão barulhento quanto um processador de alimentos em funcionamento. Nem todas as pessoas têm pupilas redondas. Isso pode ser verdade? Sim, 2 a cada 10 mil pessoas têm uma pupila com formato incomum. Mais comumente se assemelha a um buraco da fechadura. Esse distúrbio ocular é chamado de coloboma. Curiosamente, algumas pessoas com essa condição não têm nenhum problema de visão.
Pode ser que você tenha esta característica rara do corpo e não saiba sobre ela, pois às vezes nem um raio-x pode detectá-la. A maioria de nós tem 12 pares de costelas, o que significa que nascemos com 24 delas. Existem algumas pessoas, porém, que na verdade têm 25. Apenas uma a cada 200 pessoas tem essa rara característica adicional, e ela é chamada de costela cervical. Ela geralmente fica acima da primeira costela, logo na base do pescoço e acima da clavícula. No entanto, não é nada para se preocupar. Na maioria das vezes, elas são imperceptíveis e, se forem doloridas, podem ser removidas com segurança. Você sabe como os huskies às vezes podem ter os olhos de cores diferentes? Algumas pessoas têm essa rara característica também. O termo médico para isso é heterocromia. Esse nome vem da palavra grega antiga héteros, que se traduz em diferente, e croma, que significa cor. Pessoas com essa condição podem ter heterocromia completa, central ou parcial. O tipo completo significa que a pessoa tem 2 olhos de cores completamente diferentes. Por exemplo, um marrom e um verde. 2 cores diferentes no mesmo olho são os que os especialistas chamam de heterocromia central. Uma pessoa com heterocromia parcial tem apenas uma parte do olho de uma cor diferente. Você pode nascer com essa condição ou ela pode surgir após uma lesão. Ainda assim, é extremamente rara. Menos de 200 mil pessoas são diagnosticadas com ela nos Estados Unidos. De qualquer forma, vamos combinar, parece muito legal. Falando em cor dos olhos, quer tentar adivinhar qual é a mais rara? Vou te poupar de pesquisar no Google, é a cinza. Os olhos azuis podem ter sido seu primeiro pensamento, e eles são bastante raros. Apenas cerca de 8 a 17% da população mundial tem essa cor nos olhos. Porém, quando se trata de olhos da cor cinza, eles são ainda mais especiais. Menos de 1% das pessoas os têm. Essa característica rara do corpo é causada por um nível mais baixo de melanina nas camadas do olho. Se você estiver interessado em conhecer alguém com olhos cinzentos, sua melhor chance é no leste e norte da Europa. As cores dos olhos ainda mais raras são vermelho ou violeta, que às vezes podem ser o resultado de diferentes condições de saúde. Existem pessoas por aí que têm o superpoder de ver 100 milhões de cores diferentes sem a ajuda de nenhum dispositivo sofisticado. Vemos cores graças a algumas células nos nossos olhos chamadas cones. A maioria de nós tem 3 tipos de cones para ajudar a traduzir o que vemos nas cores que nosso cérebro é capaz de entender. No entanto, os especialistas acreditam que há um pequeno grupo de pessoas chamadas tetracromatas que tem 4 tipos desses cones. Até agora, os pesquisadores só conseguiram identificar mulheres com essa condição. Aquela bolinha em forma de lágrima pendurada no fundo da garganta, você sabe, aquela que ajuda a engolir a comida, é chamada de úvula. O nome dela vem do latim e quer dizer pequena uva. Surpreendentemente, cerca de 2% das pessoas nascem com uma úvula bífida, o que significa que esse órgão indispensável é dividido ou bifurcado. Você com certeza pode surpreender os outros com essa sua característica legal nas festas. Brincadeiras à parte, porém, as pessoas com úvula bífida às vezes podem ter problemas para comer, beber e falar. Elas também podem ter problemas com a digestão de alimentos. Sua fala também pode parecer um pouco incomum, mas isso depende do quanto a úvula é dividida. Essa próxima característica corporal em particular pode não ser a melhor para quem quer sair de férias, mas permite que as pessoas façam mais com menos sono. Dizem que famosos como Nikola Tesla, Margaret Thatcher e Winston Churchill tinham essa característica super rara. Esse gene, chamado gene DEC2, ajuda a regular nosso ritmo circadiano, nosso relógio biológico natural que nos informa quando devemos dormir ou comer, nos deixando com um sono ou com fome. Uma pessoa com essa mutação rara pode basicamente ter um ciclo normal de sono em menos tempo. Elas podem se sentir descansadas mesmo que tenham dormido por apenas 4 a 5 horas. Esse é um superpoder que eu definitivamente gostaria de ter. Que tal uma mutação genética que lhe dá ossos parecidos com os dos super-heróis? Eles são basicamente inquebráveis. Ela também deixa a pele menos propensa ao envelhecimento. Sim, parece que com esse recurso você pode escapar de acidentes ileso e até mesmo resistir ao passar do tempo. Outras pessoas têm uma característica muito atraente, mas que pode passar despercebida, pelo menos à primeira vista. Elas têm uma coisinha chamada distiquíase, que basicamente significa uma linha extra de cílios. Caso você também esteja se perguntando sobre os aspectos clínicos, isso resulta de uma mutação genética de determinado gene.
Por mais bonito que pareça, as pessoas com essa camada extra de cílios podem ter algumas sensações bastante desagradáveis nos olhos e, em alguns casos, até ter problemas de visão. Se cabelo de vidro não te diz nada, saiba que é, de fato, uma condição que você pode ter. Eu sei que é bastante autoexplicativo, mas apenas para sua informação, ela deixa os cabelos crespos e secos. Ele fica tão incontrolável que você literalmente não consegue nem penteá-lo. Também tende a crescer do couro cabeludo em todas as direções. Quanto à coloração, ele pode ser loiro brilhante ou grisalho. A maioria de nós tem fios de cabelo cilíndricos. Pessoas com essa condição têm fios triangulares ou em forma de coração, ou até mesmo chatos. É extremamente raro, com apenas 100 casos confirmados, mas torna-se mais fácil de lidar com a idade. A maioria de nós humanos evolui para ter algumas características específicas dependendo da região do planeta em que vivemos. Mas há um grupo de pessoas, especificamente aquelas que vivem em maiores altitudes, que desenvolveram algumas características bem legais. Deixe-me explicar. Ambientes de altitude têm menos oxigênio. Essas pessoas não apenas sobrevivem nesses locais, mas também se adaptam para realmente prosperar por lá. Por exemplo, aqueles que vivem na Cordilheira dos Andes da América do Sul têm glóbulos vermelhos que podem transportar muito mais oxigênio. Isso torna seu sistema circulatório geral muito mais eficiente. As pessoas que vivem em condições semelhantes em outras partes do mundo também se adaptaram à sua maneira. Elas são capazes de respirar mais para que possam suprir adequadamente seus corpos com oxigênio. Este é muito importante quando se trata de aparência, mas significa pouco em termos de saúde geral de uma pessoa. Estou falando de piebaldismo. Aqueles que têm isso carecem de melanócitos, aquelas células que produzem o pigmento capilar em algumas partes do cabelo. É algo mais comum acima da testa, na frente da linha do cabelo, mas também pode aparecer em sobrancelhas ou cílios. As pessoas que têm isso nascem com essa condição e a carregam por toda a vida. Se você realmente quer se livrar desse detalhe, precisa sempre pintar o cabelo, mas eu pessoalmente acho super legal. Todos nós sabemos que o coentro realmente não é uma unanimidade. Não sei vocês, mas pra mim tem gosto de sabão. Acontece que ele não é de fato uma questão de preferência. Um gene faz com que a planta tenha esse sabor desagradável. Um estudo realizado em um grupo de cerca de 30 mil pessoas revelou que você pode encontrar uma variante genética específica nas pessoas que dizem que o coentro tem gosto de sabão. Esse gene tem mais a ver com o odor da planta do que com o sabor em si. Se você é uma dessas pessoas, mas realmente quer dar uma chance ao coentro, de qualquer forma, um pequeno truque a tentar, ou pergunte às pessoas que preparam as refeições em sua casa. Você sempre pode esmagar a erva antes de usá-la nos pratos. Por que isso ajuda? Bem, porque com o esmagamento, as substâncias responsáveis pelo sabor de sabão são quebradas e ficam menos propensas a ter um gosto desagradável. Ninguém sabe realmente por que precisamos do apêndice, mas ele sempre fica no final do livro. Ops, apêndice errado. Alguns pesquisadores afirmam que o apêndice humano ajudava nossos ancestrais a processar a casca das árvores e o que quer que estivessem comendo naquele momento. Como temos uma dieta muito mais equilibrada agora, esse órgão pode desaparecer do nosso corpo sem consequências. Outra coisa sem finalidade no nosso corpo são os dentes siso. Sim, eram úteis quando os dentistas não existiam, mas agora podemos viver sem eles. Nosso cérebro crescerá cerca de 2% se formos nos aventurar no espaço. Sob gravidade normal, acredita-se que o fluido nele se move naturalmente para baixo quando estamos de pé. Mas há evidências de que a microgravidade impede isso, resultando no acúmulo de líquido no cérebro e no crânio. Quando você envelhece, seu cérebro diminui gradualmente de tamanho. Aos 75 anos, ele é muito menor do que aos 30. E começa a encolher aos 40. Acontece com todo mundo, então você só precisa seguir em frente e manter seu amigo ocupado e ágil. Se você olhar nos seus olhos no espelho, verá um pequeno círculo rosa no canto dele. Esta é a terceira pálpebra, que é inútil para nós, mas valiosa para animais, como pássaros, para evitar que a poeira e os detritos entrem nos olhos. Isso pode não lhe parecer estranho se você já ouviu falar sobre seleção natural. Resumindo, ela mantém as partes do corpo ao longo das gerações, mas algumas delas são prejudiciais.
então são eliminadas na próxima, enquanto outras vão permanecendo, assim como a terceira pálpebra. Não é só o nosso cérebro que encolhe à medida que o tempo passa, nós também diminuímos drasticamente. Os ossos ficam mais frágeis e a espinha dorsal é compactada. Funciona de modo contrário também. Quando descansamos à noite, nossos ossos também relaxam, então acordamos mais altos do que quando fomos para a cama na noite anterior. Nossos ouvidos nos ajudam a manter o equilíbrio, então ouvir não é a única função deles. Nosso sistema vestibular ocupa o ouvido interno. Os canais dele contêm fluidos e sensores minúsculos que se parecem um pouco com pelos, nos ajudando a manter o equilíbrio. Quanto aos pelos, apenas algumas partes do corpo não são cobertas por eles. As palmas das mãos, as solas dos pés e os lábios. Os pelos crescem até no umbigo, com a finalidade de juntar fiapos. O meu faz um ótimo trabalho. E não só fiapos. Ele contém uma enciclopédia animal inteira, com uma variedade de cerca de 70 bactérias diferentes. Algumas também podem ser encontradas no solo do Japão, e até mesmo algumas bactérias típicas das calotas polares. Veja, você tem toda uma expedição naval acontecendo e nem sabia. Apenas cerca de 43% de você é você. Sua composição tem mais de 50% de pequenas criaturas que vivem principalmente no seu intestino e em outras partes do corpo sem nunca sair delas. Ainda assim, mesmo que sejam menos células do que micróbios, existem, em média, cerca de 100 trilhões delas em você. Com isso em mente, seus genes são menos da metade da sua composição. Considerando todos os micróbios que habitam seu corpo e contando seus genes, haverá algo entre 2 e 20 milhões de genes e suas combinações. Se você dorme, e eu recomendo que durma, isso não significa que todo o seu corpo faça isso. Às vezes, seu cérebro precisa trabalhar ainda mais durante o seu sono. Ele tem que processar toneladas de informações, e os relatórios geralmente levam tempo. Uma coisa que realmente descansa durante o seu sono é o seu nariz. Você não vai sentir nenhum cheiro ruim enquanto dorme. O fato é que o olfato é desativado à noite. Se houver algum cheiro terrível no seu quarto, você nem será incomodado. Os cientistas acreditavam que podíamos distinguir cerca de 10 mil cheiros, não? Pesquisas recentes mostraram que podemos sentir mais de 1 trilhão de cheiros. Também nos lembramos deles melhor do que qualquer outra coisa, e os odores podem até evocar algumas memórias distantes. Enquanto isso, nossas memórias mais fortes e emotivas geralmente são falsas. É assim que a memória central funciona. Ela nos dá confiança para acreditar que tudo o que lembramos é real, mesmo que devêssemos confiar em menos detalhes. Você não se importa se eu lhe chamar de mamífero, não é? Bem, entre nós mamíferos, apenas os humanos conseguem andar sempre sobre os 2 membros posteriores e manter essa postura por toda a vida. Você pode querer dizer que os cangurus ou gorilas se movem da mesma maneira, mas os cangurus usam a cauda como uma terceira perna, enquanto os gorilas têm a ajuda dos braços longos para manter o equilíbrio. Seus ossos também participam do metabolismo. Como eles consistem principalmente de cálcio, começam a derramá-lo na corrente sanguínea quando não há quantidade suficiente desse elemento no sangue, equilibrando seu corpo. E vice-versa. Quando há muito cálcio no sangue, ele vai para os ossos para ser armazenado para mais tarde. Nossa altura, forma do corpo e cor da pele dependem muito de onde nossos ancestrais viviam, mas podemos nos adaptar a novas condições mesmo durante nossa vida. Por exemplo, se alguém mudar das planícies para as montanhas, eventualmente desenvolverá mais glóbulos vermelhos para compensar a falta de oxigênio. E, naturalmente, quem for de um clima mais frio para um mais quente e ensolarado, terá a pigmentação da pele um pouco mudada para se adaptar. Nosso tempo de vida está programado dentro das nossas células. Elas se renovam e se dividem constantemente, mas possuem uma espécie de cronômetro interno que para em algum momento. Algumas também param de se reproduzir mais cedo do que outras. Em média, elas interrompem a divisão quando e se atingimos os 100 anos. Se encontrarmos uma maneira de enganá-las para que desliguem o cronômetro, poderemos viver para sempre, mas seríamos um enorme monte de rugas até lá. A gordura corporal atua como material isolante, reserva de energia e amortecedor de impactos. Seu corpo envia mais gordura para a região da cintura, pois é onde estão seus órgãos internos. Se algo lhe acontecer, essa camada também pode proteger esses órgãos de danos graves. Seu crânio não é um único osso. Consiste em 22 diferentes, muitos dos quais são fundidos para proteger o cérebro. A mandíbula ou o maxilar inferior é o único osso do crânio que só é mantido preso à cabeça com tecidos conjuntivos e músculos. É isso que a torna tão móvel. É possível movê-la na direção desejada. E o menor osso de todo o corpo fica dentro do ouvido. Ele se chama estribo
e não é maior do que um grão de arroz. Alguns dos músculos mais fortes não estão nos braços ou pernas, e sim na cabeça. O masseter é o principal músculo responsável pela mastigação e precisa ser o mais forte possível para você comer normalmente. E sabe aqueles que permitem movimentar as orelhas? Esses são os temporais, localizados acima das têmporas. Eles também ajudam a mastigar os alimentos. Nós temos dois músculos realmente rápidos, que controlam o fechamento da pálpebra. Na verdade, eles são os mais rápidos do nosso corpo. Os olhos são frágeis e precisam de proteção. Quando o reflexo é acionado, esses músculos fecham os olhos em menos de um décimo de segundo. Reconhecemos apenas as cores roxo azulado, verde amarelado e amarelo avermelhado. Todo o resto é uma combinação dessas três. É impossível calcular quantas dessas combinações o olho humano vê, pois cada pessoa tem pequenas diferenças de visão, mas são cerca de 1 milhão de combinações em média. Seu estômago tem uma capacidade impressionante de armazenar até 2 litros de líquidos, uma garrafa grande de refrigerante. É muito difícil estimar a quantidade de alimentos sólidos que pode caber no estômago, já que a comida é processada com os dentes antes de chegar lá. Não há espaço suficiente para um peru inteiro, mas quem sabe, provavelmente um frango de bom tamanho pode caber. E ei, como já dizia minha avó, sempre sobra lugar para a sobremesa. Agora me mostre onde fica o seu estômago com todo aquele refrigerante, frango e sorvete. Se você está apontando para a sua barriga, não, ele fica mais para cima, escondido entre as costelas. Na barriga ficam os intestinos. Vamos ver quantos traços corporais raros você ou seus amigos têm. Orelhas de duende são bastante incomuns. Elas são diferentes por causa da parte pontuda que fica do lado de fora, que nada mais é que uma dobra a mais de cartilagem na parte superior delas, chamada de escafa. A maioria da população é destra, enquanto cerca de 10% é canhota. Mas há quem não tenha preferência em usar a mão esquerda ou direita. Esses indivíduos conseguem tocar violão, usar tesoura, escrever e fazer todas as outras atividades com as duas. Apenas 1% das pessoas consegue fazer isso. E estas são conhecidas como ambidestras. E se você consegue falar com os dois lados da boca, pode ter futuro na política. Menos de 1/3 da população é capaz de abrir as narinas quando quiser. O músculo responsável por isso é fraco, pois não usamos para nada. É por isso que a maioria das pessoas não consegue fazer essas coisas com as narinas. Quem mora no Nepal e no Tibete possui um gene específico que permite respirar em grandes altitudes. Enquanto muitos passariam mal em tais condições, os habitantes de lá são especiais, pois podem respirar normalmente. Tudo por causa do gene de superatleta. Eles podem ter herdado isso dos hominídeos de Denisova, um grupo que viveu em regiões montanhosas da Ásia cerca de 40 mil anos atrás. Esse gene traz uma hemoglobina que carrega um nível maior de oxigênio. É por isso que o corpo consegue distribuir o oxigênio com mais eficiência. E ao contrário de nós, esses indivíduos não passam mal em grandes altitudes. O arco senil também é muito raro. Trata-se de um arco branco ou cinzento que fica acima e abaixo da parte externa da córnea. Resumindo, é uma coisa transparente que cobre a parte frontal do seu olho. Isso é mais comum em pessoas mais idosas, por isso o nome senil. Esse arco pode se tornar um anel completo ao redor da íris, que é a parte colorida do olho. Algumas pessoas não precisam dormir tanto. A maioria de nós não aguenta 2 noites mal dormidas sem sofrer consequências. Mas uma pequena porcentagem possui um gene especial que permite dormir só 6 horas, o que é 2 horas a menos que a média, ou até menos, e acordar descansada. Cerca de 1 a 3% da população mundial possui esse famoso gene do relógio. Essas pessoas podem ser mais produtivas e não se sentem tão cansadas quanto outras que dormem pouco. Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson e outros personagens históricos tinham essa vantagem. Normalmente temos 3 cones nos olhos, então conseguimos ver um espectro amplo de cores. Mas há gente que possui um 4º cone, são os tetracromatas. Por causa disso, conseguem enxergar até 100 milhões de cores. O resto de nós, réis mortais, percebe cerca de 1 milhão de cores. Essa característica é rara e mais encontrada em mulheres. Já ouviu falar em heterocromia? É uma condição rara na qual o indivíduo possui um olho de cada cor ou 2 cores em cada olho. Às vezes, há também diferenças de cor em outras partes do corpo, como cabelo e pele. Ou pode resultar em uma íris com 2 tons diferentes.
A heterocromia ocorre por questões genéticas, quando a melanina não é distribuída por igual no corpo, e em apenas 1% da população. O quimerismo é uma condição genética rara na qual alguém possui 2 DNAs totalmente diferentes, chamados de genomas, no corpo. Um genoma é predominante em um órgão ou geralmente em uma região do corpo, enquanto o outro é dominante em outros tecidos ou órgãos. Até os animais podem ter essa condição. Tanto eles quanto os humanos com quimerismo podem ter 2 tipos sanguíneos ao mesmo tempo. E estamos falando de quantidades parecidas de cada tipo. Seria legal ter ossos tão densos a ponto de serem inquebráveis, né? Algumas pessoas contam com essa sorte, graças à mutação do gene LRP5. Os ossos delas são 8 vezes mais densos que os da maioria. Quando alguém diz que existe uma coisa chamada sangue dourado, é fácil imaginar pequenas partículas de sangue correndo pelas veias de alguém. Mas não se trata disso, nem da cor dourada. Esse nome se refere a um grupo sanguíneo raríssimo de apenas cerca de 40 pessoas do mundo todo. Os glóbulos vermelhos delas não possuem nenhum antígeno RH, o que significa que qualquer um com um tipo sanguíneo raro pode receber doação de sangue delas. Veja só isto. Se chama músculo palmar e era muito mais importante para os nossos ancestrais do que na atualidade. É que alguns deles gostavam de subir em árvores, então desenvolveram um músculo específico com ligamento para fazer isso. E tem gente que possui esse músculo até hoje. Para checar se é o seu caso, basta virar a palma da mão para cima e apoiá-la sobre uma superfície plana. Agora tente encostar o polegar no dedo mínimo, levantando-os um pouco. Se vir o seu ligamento ficar saliente, sim, você tem o tal músculo palmar. O reflexo fótico do espirro é quando alguém espirra descontroladamente em resposta a alguma luz brilhante. Sendo assim, o sol faz entre 10% e 35% das pessoas espirrarem. Se você tem uma afinação perfeita, saiba que isso não é muito comum. E ocorre quando se consegue identificar diferentes notas musicais com base nas frequências. Então, se você ouvir um Ré sustenido maior, conseguirá dizer que é essa nota sem pensar demais. Menos de 1 em cada 10.000 pessoas pode dizer que tem uma afinação perfeita. E ainda não há certeza se isso é algo natural ou se é necessário praticar desde cedo. Pesquisas mostraram que é possível desenvolver uma afinação perfeita. Basta ter prática e consistência para identificar a nota e o tom da música preferida. Não é muito comum encontrar pessoas naturalmente loiras, e menos ainda ruivas. Menos de 2% da população tem madeixas vermelhas. E 11% dos humanos possuem cabelos naturalmente cacheados. Nós aprendemos na escola que o coração fica mais do lado esquerdo do peito, mas em certas pessoas ele está localizado do lado direito. Isso não quer dizer que elas terão complicações de saúde, mas o resto dos órgãos pode ser afetado. Cerca de 22% dos humanos contam com o dedo do pé de Morton, ou seja, o segundo dedo é maior que o dedão. Se observar com cuidado, você verá que a Estátua da Liberdade tem essa característica. Há pessoas com a borda superior da orelha mais espessa. Isso é chamado de tubérculo de Darwin. Há quem acredite que quem tem isso seja melhor em identificar tonalidades de voz. Só 16% dos humanos conseguem produzir um zumbido em suas próprias cabeças. Eles fazem isso toda vez que usam as mandíbulas. Para tanto, controlam um músculo pequenino que impede de ouvir certos barulhos de mastigação. Mas, quando flexionam esse músculo, um zumbido vem de dentro. Cerca de 1/3 da população consegue estalar a língua. E só 1% é capaz de fazer isso propositalmente. Não que seja útil, mas é raro e legal. 4% das pessoas possuem síndrome de Raynaud. Isso acontece quando parte do corpo, geralmente os dedos, começa a ficar branca ao ser exposta a baixas temperaturas. Isso é uma reação do corpo ao frio ou ao estresse. Agora dê uma olhada em suas digitais. Elas possuem formato de laço, redemoinho ou arco. Os primeiros 2 tipos são mais comuns, enquanto apenas 5% das digitais são arqueadas. Não há muita gente com marcas de nascença, só 10%. Na maioria dos casos, essas marcas são ovais e possuem cor de café. As covinhas podem parecer algo comum, mas só 1/4 da população mundial as tem. E podem contar com 1 ou 2 delas. Elas são herdadas, então se seus pais têm,